brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. São 8 da noite, mais 35 minutos em Campinas. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cossato. Salve, salve, internauta, torcedor conectado aqui nos canais Futebol Interior. Grande abraço, muito boa noite. Sextou, hein? Sexta-feira, 4 de novembro de 2022. A despedida da Macaquinha da Série B 2022. Daqui a pouquinho no Recife, capital do Pernambuco, estádio dos aflitos. A Macaca vai encarar o já rebaixado Náutico. A bola vai rolar 9h30 da noite. E aqui nos canais Futebol Interior você acompanha tudo. A narração do Carlos Corsato, comentários do Frank Francisco. Estarei nessa também com todo o timaço dos canais Futebol Interior, que tem a coordenação artística do Carlos Corsato, a coordenação comercial, a direção comercial é do Claudinei Corsi e a direção geral da dupla dinâmica Arthur Eugênio e Elcio Paiola. Muito bom estar junto com você para Betchamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas e Pizza do Dadá. Mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. É a última rodada da Série B 2022, rodada que já começou ontem com a vitória do Grêmio 3-0 para cima do já rebaixado Brusque. O Grêmio que o ano que vem estará na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, a última rodada, ela termina no domingo. Ainda temos uma vaga para a Série C, uma vaga para o busão da Série C na próxima temporada e 2 vagas em disputa para a Série A na próxima temporada. Aqui, jogo entre Náutico e Ponte Preta, que começa daqui a pouquinho, 9h30 da noite, já está tudo definido, né? O Náutico sabe que o ano que vem disputa a Série C, porque está rebaixado, e a Macaca continua na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos, trazendo e girando as principais informações para você aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que a nossa transmissão, além no nosso canal de áudio, né, na Rádio Futebol Interior, no portal Futebol Interior, no placar ao vivo Futebol Interior, é claro, também nas redes sociais. Estamos no YouTube e Facebook e YouTube, o Futebol Interior, e tem também o Facebook, o YouTube Futebol FI. São 2 plataformas lá no Facebook, 2 canais no Facebook, na verdade, para você nos acompanhar e ouvir a gente. Já vai metendo o dedo lá no curtir, compartilhe a nossa transmissão, seja em qual rede social você está aí, para que ela chegue a mais torcedores da Macaca. Estamos aqui com a camisa da Ponte Preta. A nossa transmissão, ela é parcial, mas aqui a gente não desrespeita o adversário, nunca respeitamos sempre o adversário. São 8 da noite, mais 38 minutos. Vamos com os destaques da nossa equipe que estará à disposição para transmitir esse jogo para você. Começando com informações de Ponte Preta e Náutico. Ele vai narrar o jogo, mas vai trazer as principais, as primeiras informações da Macaquinha. Carlos Corsato, vem aí! Carlos Cossato.
sempre, pra sempre de bem com a vida. Fala, Carlos, boa noite. Preparado para a última jornada de Série B 2022? Graças ao bom Deus, chegamos à última rodada em paz, né? Eu até conversava com o Francisco nessa semana, né? E o Frank, Carlão, a gente nos jogos da Ponte Preta, mas até no último jogo eu não estava presente, na última sexta-feira. Boa noite para você, Marcelo, e para nossa grande audiência, né? E até falava com o Frank, falava, vocês estão realmente, é sério isso? Vocês estão estressados com esse futebol da Ponte Preta? Acabou o campeonato para Ponte Preta na 35ª rodada, acabou, né? Tanto que eu mandei aí nos grupos o time da Ponte Preta completamente modificada, né? Pra você ter uma ideia, o Elvis não joga de novo, nem viajou. Ponte só levou 18 jogadores para Recife, para Bela Recife, né? Porque às vezes, né, Marcelo, no final de campeonato, dependendo do lugar que você vai, eu não vou falar aqui nome de cidade, mas, por exemplo, vai que você vai jogar, a Ponte Preta vai jogar contra o Corsato Futebol Clube lá na cidade dos Corsato. Cidade dos Corsato não tem nada, entendeu? Não tem um barzinho, não tem... Mas, pô, você vai pra Recife, meu. Pera aí, né? Vamos combinar, né? Praia, calor, gente bonita, né? Pra ver, né? Lugares bonitos. Levou 18 jogadores e só meninada. Então, normalmente aqui a gente faz o destaque, mas ó o time da Ponte Preta que vai jogar hoje. Pedro Rocha no gol, primeiro jogo dele como titular. Formiga na lateral direita. Matheus, Léo Santos. O Léo Santos, a minha insistência, depois eu vou perguntar pro Frank, a insistência do Hélio com o Léo Santos faz parecer que ele deve ficar para a temporada 2023, não é possível, né? E Jean Carlos na ala esquerda. O meio campo com Amaral, Leonaldi, o Alisson e Cássio, jogando mais uma vez como armador do time. Na frente, Fecim e Eliel. Esse é o time da Ponte. O Elvis não viajou, o Luca também não viajou. Jogadores que já estão de férias, viu, Marcelo? Esperando a temporada 2023. Ponte Preta tenta a vitória hoje para tentar subir aí um pouquinho na tabela de classificação. É certo que a Ponte não vai conseguir chegar na 11ª posição que ela ficou no campeonato do ano passado. Ela pode atingir os mesmos 49 pontos, mas não consegue chegar na 11ª posição. Isso é ruim. E o adversário, o Timbu? O Timbu também já está escalado, né, Carlos? Sim, escalado, pronto, definido pelo técnico Dado Cavalcante. Vários jogadores já saíram, né? Por exemplo, o Giancarlo não joga, não está nem no banco de reservas. Esse é só um, né? Dos jogadores daqueles jogadores mais famosos, entre aspas, que já não estão mais no elenco. O Dado Cavalcante deve permanecer. A tendência é essa, que ele continue. Já renovou o contrato para a temporada 2023. O Timbu escalado de Bruno Lopes no gol, Tássio, Anisson, João Paulo e Pedro Vitor, Djavan, Ralf, Jobson e Lucas, Júlio Vitor e Júlio. Esse é o time do Náutico escalado, pronto e definido. A bola rola daqui a pouquinho, 9h30 da noite no Aflitos, Corsato. E a Ponte Preta que está interessada no lateral esquerdo, o Júnior Tavares, né? Sim. Que está no Náutico. E São Paulo, né? Foi indicação do professor Hélio dos Anjos. Que trabalhou com ele lá no Náutico, né? Isso diz algo sobre o Arthur, né? Que o Arthur não renovou o contrato com a Ponte ainda. E o Arthur fez um bom campeonato da Série B, tem mercado, né? Ou então algo a respeito do Jean Carlos, né? Pode ser que o Jean Carlos pode ser emprestado aí para pegar mais rodagem. O Jean Carlos, vamos combinar, é um lateral que nessa temporada ele não se firmou, teve chances. O Arthur não começou bem, ele poderia ter sido titular. E sempre que entrou, quando entrou, não, na minha modesta opinião, não deu conta do recado, né? Então a Ponte vai ter, por exemplo, o campeonato da Série A2 vai começar já no dia 15 de janeiro, né? E se a Ponte, e a gente entende que a Ponte deve pelo menos chegar aí na fase final da competição, as semifinais a semi e a final da Série A2, elas serão disputadas já com a Série B em andamento. Então a Ponte vai ter que ter pelo menos 2 jogadores bons para cada posição. Vai ter que montar um time razoável aí, porque você não pode descartar 2, 3 rodadas da Série B, que isso pode dar problema depois, né? Tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. E a Série A2 você não pode bobear na semi final da competição, porque você indo para a semifinal você não está ainda com o acesso garantido. Você tem que ir para a final para garantir o acesso para a Série A1.
Então a Ponte vai ter que ter pelo menos 2 jogadores aí confiáveis para cada posição. Eu entendo que Arthur e Júnior Tavares seriam esses nomes, 2 jogadores aí confiáveis para cada posição. O Norberto acredito que não vai ficar, lateral direito a Ponte vai ter que ir no mercado, e o Bernardo também não fica, deverá ser devolvido para a Ferroviária de ofício, lateral direito a Ponte só vai ter o Formiga. Então a Ponte vai ter que mexer aí o seu molho para montar um time com 2 jogadores, digamos, confiáveis para cada posição, viu, Marcelo? Muito bem, você está nos canais Futebol Interior nesta noite de sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Daqui a pouquinho, claro, a gente vai falar com você, internauta torcedor, que já está participando tanto no Facebook como também no YouTube. Agora quero o destaque do meu comentarista. Vamos de carona com ele, Frank Francisco. Frank Francisco. Fala, Frank. Grande abraço, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma transmissão dos canais Futebol Interior. Abraço, Marcelão. Abraço, Carlos. Abraço ao nosso querido Felipe Marques ali na técnica, a todos vocês, galera Ponte Pretana, mais um joguinho aí pra gente ver a rapaziada que a gente vai ter aí na 2. Concordo com tudo que o Carlos falou. Eu queria acrescentar, pedir pro Carlos ver se ele consegue checar pra mim. A Ponte também tem interesse no lateral direito do Náutico, é um jovem que fez acho que 16 ou 18 partidas. Ele tá sendo sondado pela Ponte, é um lateral direito. Ele não tá nesse jogo aí hoje. Hereda. Não, é isso. Boa, Hereda. Obrigado, Hereda. Isso Hereda. mesmo. Ele tem propostas do CRB e do Vitória também. Perfeito, né? Tá numa lutinha aí. Eu concordo com o Carlos na questão da lateral esquerda, viu, Marcelo? O Jean Carlos, ele precisa ser emprestado, né? Ganhar uma rodagenzinha maior aí. Teve muita oportunidade esse ano e precisa ganhar uma cancha aí fora para voltar num outro nível, num outro patamar para a Ponte. A 2 vai ser muito difícil. Estou com o Carlos, precisamos ter um time bem montado. Lembrando que o campeonato da 2 ele termina e pega alguns jogos da Série B, né, Carlos? Sim. E nós ainda temos, pessoal, a Copa do Brasil, que muita gente diz que não se deve dar importância, mas para mim, hoje, na minha opinião, no país, é um dos melhores campeonatos. Quanto mais você avança, melhor é a receita. E receita é algo que nós estamos necessitados. Muito. Então, é por aí, gente. Mas eu tô com expectativa boa. Amei olhar aqui e ver Fecim e Eliel. Carlão, já valeu estar aqui essa noite, poder comentar o jogo. E a presença do Pedrão no gol, né? Vamos ver. E o Léo Santos, estou com você, Carlos. A insistência em jogar nos sinaliza que ano que vem vamos contar com ele no elenco, hein? Esse Frank Francisco, o seu primeiro destaque nessa nossa jornada esportiva, que tem os trabalhos técnicos na mesa de som do nosso Felipe Marques. Vamos para o primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro!
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Vai presentear? Produtos para casa, cozinha e presentes. Black Friday, venda. Compre agora e pague com preço de Black Friday. Muito bem, estamos de volta, faltando 10 minutinhos para as 9 horas da noite, sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Daqui a pouquinho a despedida da Macaca da Série B 2022, já 9h30 da noite. Tem Náutico e Ponte Preta nos aflitos. Bom, Carlos, hoje o capitão da Ponte vai ser o Leonaldi, né? Ele que está com a faixa, com a abraçadeira de capitão. Sim, Leonaldi será o capitão da Ponte Preta no jogo de hoje. A gente estava falando daqui a pouco do Hereda, Diogo Hereda da Silva. Ele tem 24 anos, nasceu em 20 de setembro de 1998. Você falou aí dele como lateral, né? Mas a posição original dele é zagueiro, viu? Ele tem posição como... Mas já tá jogando de lateral há algum tempo. Já, ele foi improvisado ali como lateral e parece que gostou da coisa, né? Mas ele tem altura para zagueiro, né? Ele tem altura para zagueiro. Ele se contundiu, né? No meio da competição aí no time do Náutico. Voltou agora no mês de agosto, mas aí não conseguiu recuperar o Náutico e tirar o Náutico da zona do rebaixamento. O Náutico que mesmo vencendo hoje, o Corsato vai continuar aí como rabeira da competição. Vai ser rebaixado como último colocado do campeonato. Apesar da derrota do Brusque, né? Que também, vamos combinar, né? Que fase do Brusque, né? Deus do céu, que fase do Brusque e do nosso querido Gilson Kleina, que foi rebaixado, né? Mas mesmo que o Náutico vença hoje, ele vai a 33, o Operário e Brusque, né? O Operário não jogou ainda, mas o Brusque já jogou. Eles têm 34, né? Então o Náutico vai continuar na rabeira da competição. A Ponte Preta, para chegar na 11ª posição, eu falei uma bobagem, tá? A Ponte pode sim ficar na 11ª posição. Para a Ponte ficar na 11ª colocação, o que tem que acontecer? Ela precisa vencer hoje e o Guarani, Marcelo, não pode vencer o seu jogo. O Guarani não pode vencer a Chapecoense. Se a Ponte ganhar e o Guarani empatar com a Chapecoense, a Ponte Preta vai passar o Guarani no saldo de gols e aí ficaria com o mesmo número de vitórias, porém com um saldo de gols maior do que o time do Guarani, portanto a Ponte ficaria na 11ª posição. A mesma colocação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mesma colocação e mesmo número de pontos. Ela precisa vencer para fazer os mesmos 49 pontos que ela terminou a temporada passada na competição. Ela já não consegue chegar na primeira parte da tabela, porque o CRB já tem 50 pontos, né? Portanto, a Ponte não consegue ultrapassar aí o time do CRB. O Guarani tem 48 pontos, é o 11º colocado, a Ponte é a 12ª,
tem 46 pontos, tá certo, Corsato? Tá certo, esse é o Carlos com destaque de Ponte Preta e Náutico para você. Agora vamos acionar o nosso Arthur Eugênio, ele que traz sempre, antes de cada partida aqui que transmitimos com a equipe dos canais Futebol Interior, sempre histórias do confronto que vamos transmitir. Falando de Náutico, falando de Ponte Preta, falando do futebol pernambucano, do futebol paulista, futebol campineiro, histórias do futebol, vem aí. Arthur Eugênio, a bola é tua, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos buscar algo que una Ponte Preta e Náutico, a equipe tradicional do futebol de Pernambuco e a equipe tradicional do futebol paulista. E eu vou fazer uma homenagem para os torcedores mais antigos da Ponte Preta. Vamos voltar na década de 70 e lembrar de um jogador que fez sucesso com a camisa da Ponte Preta e que também fez sucesso com a camisa do Náutico. Numa época de vacas magras da Ponte Preta, depois do Náutico, este jogador já era mais encorpado, já tinha mais prestígio. Estou falando de Valtinho, um meia esquerda habilidoso, cabelos que lembravam índio. Valtinho, que chegou à Ponte Preta em 1974, depois de ter sido revelado pelo América de Rio Preto e ter tido uma passagem pela Ferroviária da Ponte Preta, numa época que a Ponte Preta não vinha muito bem, nem disputava ainda o Campeonato Brasileiro. Valtinho fez sucesso. Valtinho era um meia de bastante habilidade, mas faltava um pouco mais de garra, um pouco mais de determinação a este bom meia esquerda da Ponte Preta na década de 1970. Tem uma passagem interessante de Valtinho com a camisa ponte pretana. No dia 2 de outubro de 1974, ele estava no time da Ponte Preta, que perdeu de 2-0 para o Santos, justamente no último jogo do Pelé com a camisa do time peixeiro. E em algumas fotos se vê quando Pelé fica de joelho, Valtinho passando e dando um tapinha nas costas do rei do futebol. 1974, outubro, a Ponte Preta tinha a seguinte formação: Carlos, Geraldo, Oscar, Zé Luiz e Walter, Serelepe, Serginho e Valtinho, Adilson, Valdomiro e Tuta. Serginho é o Sérgio Américo, um meia clássico que jogou no São Paulo, jogou no Fluminense, no Londrina. Infelizmente, Sérgio Américo, é falecido. Valtinho, jogador que foi revelado no América de São José do Rio Preto, nasceu no dia 11 de agosto de 1952, na cidade de Planalto, no interiorzão de São Paulo, batizado Walter Aparecido Florencio de Souza. Depois da Ponte Preta, Valtinho fez sucesso na Portuguesa. Aliás, a Portuguesa contratava bastante jogador da Ponte Preta. Contratou Rui Rei, contratou Adilton, Moacir goleiro, Santos lateral esquerdo, esteve no Comercial de Ribeirão Preto e depois, em 1978, jogou no Náutico. 3 temporadas no Náutico de Recife. Aliás, Valtinho optou por fixar residência em Recife. Até hoje, mora em Recife, tem uma empresa, a VT, de representação de produtos farmacêuticos. Até hoje, Valtinho mora em Recife, na Praia da Boa Viagem. Depois, já em final de carreira, jogou no São José, aqui no interior de São Paulo, e esteve no pequeno Santo Amaro de Pernambuco e encerrou a carreira jogando no Sergipe. Aqui no futebol interior, para os mais antigos, contando a história de jogadores que marcaram época no futebol da Ponte Preta e no futebol do Náutico. Falando aqui no futebol interior de Valtinho, um meia clássico, uma pegada bacana na bola, um jogador que deixou saudade com a camisa da Ponte Preta na década de 70 e também com a camisa do Náutico. Só que no futebol interior. Arthur Eugênio.
Tá aí então, o Arthur Eugênio com histórias do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Estamos no Facebook Futebol Interior, você pode mandar lá a sua mensagem. Estamos também no YouTube Futebol Interior e também no Futebol FI. Participa por lá, interaja com a gente, muito bom saber que você acompanha as transmissões aqui dos canais Futebol Interior. Temos aqui a Vivi Vicente, que está mandando boa noite, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, o Osmar Dangar, valeu, todo mundo aí participando, mandando mensagem. Eu tô aqui no Facebook, a Gi Scheffer também tá acompanhando a gente. Obrigado todo mundo que tá acompanhando aqui no Facebook Futebol Interior. Daqui a pouquinho vamos lá pro YouTube Futebol Interior, Futebol FI. Vamos pro intervalo, na volta o Formiga vai falar com a gente, tem uma matéria aí que tá preparada pela produção, o Carlos vai chamar, mais informações, mais opinião, vamos falar dessa última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Vai presentear produtos para casa, cozinha e presentes. Black Friday, venda. Compre agora e pague com preço de Black Friday. Marcelo Corsato. Estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior. Você tá acompanhando o grupo pra caramba, hein? 9 da noite, mais um minutinho. 9 da noite, mais um minutinho. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, a bola vai rolar. Tem Ponte Preta e Náutico. Carlos. Bom, pra Betchamps, Corujão Autopeças. Aliás, você que não conhece Corujão Autopeças tem que conhecer, hein? Tem tudo em peças e acessórios pro seu, pro seu carrão, tá bom? Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você. Store Colchões. Hoje passei lá no Alto Posto Fininho, né? E tava lá o pai e o filho, os Fininhos. Um abraço pra rapaziada lá, família Fininho em Sumaré. Store Colchões, são 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia, outra lá no Centrão do Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. E a pizza do Dadá, aquela explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Carlos, o que você tem de convidado para chamar aí, para ser atração aqui nos canais Futebol Interior? Vamos falar com o Formiga, Igor Formiga, lateral que fica na Ponte Preta para a temporada 2023. Aliás, só repetindo aqui, o time da Ponte é escalado, definido com Pedrão, Formiga, Matheus Silva, Léo Santos, Jean Carlos, Amaral, Leonaldi, o Alisson e Cássio Gabriel, Fecim
Esse é incógnita, ainda não fechou com a Ponte Preta, o mesmo acontece com o Matheus Silva. E Eliel começa como titular, só lembrando, né, que o Eliel tem um gol na competição justamente contra esse Náutico, na vitória da Ponte, no fechamento da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, do primeiro turno, né, nessa temporada. A Ponte venceu por 1-0 com o gol do Eliel. Mas o Formiga vai falar com a gente, lateral da Macaca, nossa Formiga Atômica. Fala, Formiga! Igor Formiga, eu queria que você fizesse uma análise da sua temporada, né? Foi o ano que você mais atuou, 32 jogos, maior número de jogos, né, que você fez como profissional. Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso. Eu acho que esse ano, essa temporada para mim foi muito importante. Foi um ano de aprendizado, foi o ano que eu mais joguei, né? Isso foi muito interessante para mim, para minha família. Essas oportunidades que eu tive, essa titularidade. Estou muito feliz, acredito que aprendi bastante, vou aprender cada vez mais. E agora é seguir, no próximo ano a gente conquistar coisas maiores. Você chegou emprestado do Corinthians, depois firmou contrato definitivo com o clube. Queria que você fizesse uma análise e uma avaliação dessa sequência que você teve na Ponte e essas oportunidades que você conquistou. Eu só tenho a agradecer, né, cara? Tenho a agradecer a diretoria, ao nosso treinador Hélio pela essa oportunidade de estar aqui hoje representando a Ponte Preta. Eu acho que para mim não tem mais coisa importante do que estar representando um time. As pessoas depositar confiança em mim é muito importante. Então eu só tenho a agradecer mesmo por essa oportunidade. Agora, você vai representar novamente a Ponte nessa partida de sexta-feira. Queria que você fizesse uma análise desse confronto contra o Náutico. Muitos veem esse jogo como não tá valendo de nada, é um jogo que não tá valendo de forma alguma, mas eu acho que isso pra mim, falando pessoalmente, eu acho que é um jogo muito importante pra mim, porque sei que tem muitas pessoas vendo esse jogo, sei que não tá valendo classificação, não tá valendo título, não tá valendo rebaixamento, mas é um jogo importante e é bom terminar um ano com a vitória. Terminando o ano, já pensando em outro, em 2023, já teve o Conselho Técnico da Série A2 do Paulistão. Queria que você fizesse uma análise dessa competição. Também acho que o campeonato A2 é muito difícil, muito complicado. A gente está com esse pensamento de começar um ano muito bem, muito focado, para a gente conseguir esse título e sair com acesso. Queria que também você destacasse uma situação, a quantidade de jogadores jovens no elenco, né, que conquistaram espaço dentro do time titular. Você com 23 anos de idade, como é que você vê essa valorização dos jovens aqui da Ponte? Eu vejo como uma forma boa, né, cara? Porque eu subi e agora são os meninos agora que subiram, agora mais novos, que estão representando bem. Tenho certeza que ano que vem vai ajudar muita gente. Tá, então a palavra do Igor Formiga, lateral direito, lateral titular do time da Ponte. Ele mesmo falou aí, o Frank ouviu, você também, e a nossa grande audiência, Marcelo, foi a temporada que ele mais jogou, né? O Igor Formiga é um lateral fogoso, né? Que gosta de ir pro ataque, né? Mas tem problemas sérios na marcação. Ele é um lateral o quê? Fogoso. Ah. Fogoso, põe fogo no jogo lá na frente, né? Fogoso. Mas tem sérios problemas na marcação. Tanto que a Ponte tem ali um esquema com o Amaral fazendo aquela marcação ali pro lado dele. Mas é um dos que deve ficar aí. Agora, eu tava conversando fora do ar aqui com o Frank, até queria que o Frank também colocasse aqui a opinião dele, mas a gente dá medo, né, Frank? Porque até coloquei num grupo aqui de Ponte Pretanos, né, e o Frank foi muito bem, né, falando a respeito do Léo Santos. Pô, a insistência com o Léo, né, significa, você não vai insistir com alguém que você não vai ter pro ano que vem. Sem dúvida. Né? Então, por exemplo, Léo Santos, eu entendo que é um cara que ele, né, tem intenção de ficar, né? Outro, né, e o Frank até puxou aqui, o Echaporã. Qual, né, o objetivo de você levar o Echaporã para um jogo desse? Se não for para ele permanecer, né? E aí eu acho que a Ponte tem problemas, né? Na zaga não. Na zaga, por exemplo, hoje a Ponte, além do Léo Santos,
né, que pode fazer ali a meiuca. A Ponte ainda tem o Guilherme Souza e tem o Thiago Oliveira. O Matheus Silva, o Cruzeiro não vai aproveitar, né? Diz que vai disponibilizar novamente para empréstimo. Então, né, foi titular. Foi titular. A Ponte tem que fazer força para ficar com ele, né, Frank? Ô Carlos, e se eu não me engano, o Euler também, agora a partir do ano que vem, já sobe. Sim, sobe, mas é muito menino, né? São muito jovens, mas né? devagarzinho vão entrando. Porque assim, eu entendo, Frank, e até a nossa grande audiência, né? Que a Série A2, a Ponte Preta é a grande da Série A. Tô contigo, eu tô com quem pensa assim, né? Ponte e Novo Horizontino teriam que, esses times, né? Eles teriam que, caiu, sobe. Tem que ser assim, né? Mas uma coisa é o que deve ser. Outra coisa é o que será, né? Não tá certo que a Ponte e o Novo Horizontino vão subir. Tem que avisar pros outros 14 times que estão lá atrás, que vão disputar o campeonato com a gente, né? Tem que avisar os caras, falar, Ponte e Novo Horizontino já subiram, tá? Tem que fazer, né? Senão, né? Vocês da imprensa, pode ser que depois do jogo contra o Ituano, dê tudo certo, né? Vá Grêmio, vá todo mundo no bonde lá. Grêmio, Bahia, Vasco e também o Cruzeiro que já subiu. Mas vocês avisaram o Ituano? Mas... Ô Carlos, mas tem uma coisa que a gente sempre tem que lembrar. A Ponte vai ser o time a ser batido na 2. É o time grande da competição. Isso me preocupa. Por isso que precisa ser um trabalho muito bem feito. E desde já, Carlos, a gente já vê a Ponte se mexendo. Ou seja, de uma coisa o ano que vem, acho que eu não vou precisar bater mais na mesma tecla do planejamento. Já estão se mexendo, isso é muito bom. Ô Carlão, você me permite só uma colocaçãozinha aqui para você, para o Marcelo, se de repente tiver em mãos? Eu vinha para cá e estava pensando um detalhe. Eu queria um cenário aqui, se vocês puderem me ajudar. Vitória do Ituano sobre o Vasco no jogo de domingo. Como que fica a pontuação entre os dois? O Ituano sobe. Não. Para quantos pontos ficaria o Vasco? O Vasco tem hoje 59, o Ituano tem 57. O Ituano iria 60, o Vasco fica com 59. 59. Isso. Agora vamos lembrar um detalhe. Tem um julgamento no STJD que vai ser semana que vem. Vamos computar que o Vasco receba mais 2 pontos. Para quanto vai? O Vasco vai para 61, o Ituano teria 60, sobe o Vasco, fica o Ituano, dependendo do resultado do Bahia, né? Do jogo do Bahia. Se o Bahia fizer 1 ponto, ele vai a 60 pontos e ele perde no número de vitórias. Ele tem 16 vitórias, o Vasco ia ficar com 16 vitórias também, né? Mas ia computar mais uma vitória naquele jogo lá contra o Sport. Aí o Ituano iria para 60 e ficaria com o mesmo número de vitórias do Vasco da Gama, do Bahia. Do Bahia. Aí vai pro saldo de gols. Saldo de gols. Você tá dizendo aí que o saldo de gols do Bahia é melhor. É melhor, tem 13, mas a gente tem que computar que o Ituano vai ganhar. Se o Ituano ganhar de 1 gol de diferença e o Bahia perder de 1 gol de diferença, o Ituano vai para 10 de saldo e o Bahia cai para 12. O Bahia ainda mesmo assim sobe. Então não. Ó, o Hélio tá falando. Vamos lá, vamos colocar o Hélio para falar. Os 2 resultados que nós conseguimos no Guarani foi um empate e uma vitória no decorrer da competição. O Guarani alcançou seu objetivo, a Ponte também alcançou o seu objetivo. E hoje o nosso objetivo é terminar bem. O nosso objetivo hoje não é observar ninguém, não é definir vida de jogador num jogo como esse. Mas nós temos nossas pretensões, como o Náutico também tem as pretensões dele no jogo. O que nós queremos é que o grupo seja um grupo leve, um grupo solto, que faça um jogo dentro do nosso modelo, dentro da nossa característica e com a nossa identidade, mesmo tendo algumas mudanças significativas na equipe. Mas esse pessoal tem trabalhado comigo desde quando eu cheguei e naturalmente eles sabem aquilo que nós queremos. Tá aí o técnico Hélio dos Anjos falando. É um discurso, né, Frank, que na prática ele não se processa, né? Porque nós não vamos analisar a vida de ninguém. Como assim? Você coloca Cássio Gabriel, você coloca o Eliel, que não jogou de titular nenhum jogo. Como assim, né? Coloca o Pedrão de goleiro. Como é que você não vai analisar o cara, né? Não, isso aí é uma retórica, né, Carlos? É uma retórica. Isso é falado para a imprensa, ele não vai falar que ele está observando alguns jogadores. Eu lembro que o Moisés jogava na Ponte Preta e a Ponte foi fazer um jogo contra o Figueirense uma ou 2 temporadas atrás, aí jogo que não valia nada para a Ponte já não caía mais e o Figueirense estava rebaixado. Moisés não ia ficar.
A Moisés arrebentou naquele jogo. A Ponte foi lá e comprou o Moisés. É né? verdade. Então não é bem assim, né, Carlos? Não é bem assim. Não. O último jogo conta e conta muito. Agora a gente estava falando aqui do jogo, Marcelo. Bom, você falou, nós estávamos falando aqui do empate do Bahia. Né? Se o Bahia perde o seu jogo e o Ituano vence, aí quem fica fora é o Bahia. Aí, independente do resultado do Vasco da Gama, aí quem fica fora é o Bahia, porque o Ituano passa o Bahia, né? Mas o Ituano vai a 60. Que coisa linda, né, Carlos? Um campeonato quando chega ao seu final e a gente tem uma última rodada nesse nível. Pena que tanto Ponte Preta como Guarani em Campinas não se atentaram para um detalhe, gente. Eu queria, gente, se a gente fizer um paralelo de jogadores, o gasto do Ituano é ínfimo em relação à Ponte Guarani. Média de R$25 mil por o salário, a média. A Ponte Preta, para você ter uma ideia, a folha salarial da Ponte, a folha salarial do Ituano gira em torno de R$750 mil. Folha salarial da Ponte Preta hoje, R$1.300.000. Alguma coisa está errada, né, gente? Vamos pegar a linha aí, porque não dá mais. O ano que vem a gente precisa ter postura de time grande que a Ponte Preta é. A Ponte precisa parar com essa história de pensar pequeno. Somos um time grande, tem que agir como tal. É isso. Aproveitar que já que vocês estão falando da última rodada, né? Já tivemos ontem o Grêmio enfiando 3-0 no Brusque, que não tem mais o Gilson Kleina como treinador, né? Além de Ponte Preta e Náutico, o jogo hoje, aliás, é o único jogo que teremos nessa sexta-feira. Teremos amanhã, sábado, 4 da tarde, Criciúma e Tombense. Às 6, a equipe do Sampaio Corrêa pega o Londrina. No domingo, o Guarani, 4 da tarde, joga aqui em Campinas contra a Chape. Vai ter transmissão dos canais de futebol interior. Esse jogo é muito importante, CRB e Bahia. CRB que não tem mais o Daniel Paulista, né? Ele não vai estar dirigindo o time nesta rodada, mas é jogo importante para o Bahia, que ainda precisa de vencer, né? Para não depender de outros resultados. O Ituano com o Vasco da Gama, aqui um sobe, o outro fica, né? É claro que vai ter o julgamento lá do STJD, o que eu acho um absurdo, né? Você pegar os pontos e dar a vitória para o Vasco da Gama. O jogo estava 1-0 para o time do Sport, né? Aí o Vasco me empata, o cara que fez o gol, não tô dizendo que ele não tô dizendo que a torcida do Sport, os caras que fizeram aquilo lá estão corretos, não, mas que o cara do Vasco provocou, ele provocou, né? Não justifica. Mas, pô, o jogo já tava com mais de 45 minutos, tem aquela história de 3/4 de um jogo, o resultado já vale. Então, eu espero que o STJD, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva da CBF, não se meta no campeonato, né? Não dê uma de VAR, né? Deixa o resultado 1-1, pune os times que tem que punir lá com punição administrativa, mas não vai dar mais ponto pra um, tirar ponto de outro, não. Bom, porque vai ser um absurdo isso aí, hein? Frank, eu não sei o que você pensa, mas você quer projetar a vitória do Ituano, empate no mínimo do Bahia? Você quer projetar o que vai acontecer no julgamento do Vasco? Eu falo já. 3 pontos pro Vasco. Ah, cara. Não tenha dúvida, Marcelo. Você acha que os caras vão largar o Vasco na Série B? Não larga, velho. Não larga. E outra, aí não é nem você achar que estão ajudando ou não ajudando. Porque pode acontecer. É uma coisa que pode acontecer. É claro que se vai para julgamento é que pode acontecer todos, tudo que tem ali na lei, né? Porque tem, realmente, o clube mandante não oferece segurança para o jogo, ele pode perder os pontos. Tem, isso está no regulamento. E o pessoal do Vasco da Gama está atento com isso. E é claro que e pro Sport tanto faz como tanto fez, né? Porque o Sport não tá na parada mais. Não, ainda tá. Ainda tá. Precisa golear o seu jogo, torcer pra derrota do Bahia e derrota do Vasco, ele passa, ele sobe. Então, mas olha, gente, ô Marcelo, lembrando um detalhe aqui, eu tô com o Carlos. Gente, no estádio da Ponte Preta, a torcida do Vasco vem pra Campinas, ela inicia o tumulto, pergunta, quem foi punido, Carlão? A Ponte. Porque não deu segurança. Mas a Ponte foi punida administrativamente. Ninguém tirou ponto da Ponte, essas coisas. Não, mas era só o que faltava, né? Não, mas então vamos lá, era só o que faltava tirar os pontos do jogo lá. Porque o jogo já tava com 45 minutos mas do segundo ali tempo. Foi a torcida do Sport. E aqui foi a torcida do Vasco, que também, entre aspas, não foi a torcida, mas com a torcida da Ponte. Que também, se a torcida da Ponte não fez nada. Como não? Foram brigar lá também. Não, a torcida da Ponte fez nada. Como não, cara? Não, a torcida da Ponte fez nada. A torcida da Ponte foi lá fechar o... Foi lá
foi lá fechar o portão. Exato, que Se não quebrado. fosse organizada a ponte fechar o portão, lá tinha dado confusão. Então por que puniram a ponte? Porque puniram a ponte, porque a ponte era mandante do jogo, ela tinha que fazer a segurança. Pronto, é o que eu tô não falando. Não foi culpa da torcida, não põe na torcida. É o que eu tô falando com relação. Mas no jogo do esporte, lá o problema foi a torcida do esporte. Mas foi provocado por um jogador do Vasco. Ah, tá. Ó, o cara faz o gol e vai comemorar na frente da torcida. Deixa eu fazer rapidinho aqui, o Osmar Dangar fez uma conta aqui, é importante isso, ele coloca aqui, ó, muito dinheiro gasto com muitos jogadores que não devem ficar. Ele coloca aqui, eu contei 18. Igor Vinhas, Bernardo, Cipriano, Lu Anderson, esses não vão ficar mesmo, né? Giancarlo, é um menino aqui da base. O Giancarlo fica, o Lu Anderson acho que fica, hein? Marco Júnior, o Wesley já foi, o Lu Anderson não fica não. Matheus Anjos, Luiz Fernando, Bruno Menezes, mano, esse aqui nem lembrava dele mais. Matheus Matias, Echaporã, ele tá colocando Echaporã aqui, Bárcia. Matheus Matias é aquele que é do Corinthians, Isso. né? Mas a ponte não paga nada pra ele, tá? Bárcia, quem paga é o Corinthians. Josiel, Da Silva, Bruno Alves e Luiz Felipe. Daqui pra mim, só o Giancarlo só. E o Marco Júnior que não vai jogar com o Hélio dos Com o Hélio Anjos. não vai jogar. Não, o Marco também pode esquecer que pode vai embora. esquecer. Pode Eu, esquecer. aliás, entendo que o Marcos é um bom volante, mas com o Hélio não joga. E parece que ele não faz muita força pra jogar com o Hélio também não, viu? Não. Eu acho o Luiz Felipe melhor que ele. Vocês me desculpem, mas eu acho o Luiz Felipe mais jogador. Eu entendo que ele poderia ser aproveitado sim. Eu acho que... Olha lá, tá dizendo agora na TV que o STJD marca para a próxima quarta-feira o julgamento do caso entre Sport e Vasco. Se o Vasco fizer a dele, quer ganhar do Ituano, tá tudo certo, esse julgamento não vai servir para nada. Mas perde para ver. O Vasco, na verdade, não precisa ganhar. Empatar, ele já sobe, né? Sim. Ele sobe. Ele não pode perder pro Ituano. Vamos lá, então, só pra terminar aqui, que eu fui interrompido, pra variar, né, que eu tava passando a rodada aqui. 38ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B. Tivemos 3 pro Grêmio, 0 pro Brusque. O Sampaio Correia vai jogar, mas antes eu quero falar desse jogo de hoje, que é o único da rodada, Ponte e Náutico. Amanhã, Criciúma e Tombense, Sampaio Correia e Londrina. Domingo, Guarani e Chapecoense, transmissão dos canais Futebol Interior. CRB e Bahia. Ituano e Vasco da Gama, além de Operário e Novo Horizontino, Cruzeiro e CSA, Vila Nova e Sport. Que está em jogo uma vaga para a Série C na próxima temporada, sendo disputada pelo CSA ou pelo Novo Horizontino, e 2 vagas na Série A na próxima temporada. Então, uma vaga na Série C, como eu disse, CSA ou Novo Horizontino, um dos dois vai ficar com essa vaga, e 2 vagas na Série A, e são 4 times, a gente falou aqui, né? A ordem não é essa, mas na disputa, Bahia, Vasco, acho que até a ordem é essa mesmo, Bahia, Vasco, Ituano e Sport, desses 4, 2 estarão na Série A na próxima temporada, junto com o Grêmio e também com o Cruzeiro, que já é o campeão da competição. Ah lá, no caso, a gente está revendo as imagens aqui, né? No caso do jogo do Vasco contra o Sport, com todo o respeito, não dá nem para comparar o que aconteceu lá com o que aconteceu no jogo da Ponte Preta, né? Então ali a torcida do Sport que fez toda a confusão. Provocada por um ato impensado do jogador do Vasco. Cara, eu entendo que não é porque... meu filho usa sempre essa frase, 2 errados não faz ninguém certo, né? E é fantástica essa frase, hein, Carlos? 2 errados não faz ninguém certo. É isso aí. Né? Então ali não dá para comparar o que aconteceu ali com o que aconteceu com a torcida da Ponte Preta. Pelo contrário, a torcida da Ponte, eu acho que ela agiu de uma maneira que evitou que o problema fosse até maior, porque a torcida do Vasco ia invadir o lado da torcida da Ponte. Em outros tempos, isso tinha dado uma caca. Tem que se tirar o chapéu, a coisa foi bem feita. Agora, Carlos, eu estava pensando aqui, já não é a primeira vez no futebol brasileiro que a gente começa a observar algumas coisas extremamente desagradáveis. Carlão, eu sou de um tempo que, vou até lembrar vocês aqui, uma semifinal de Campeonato Paulista, Ponte Preta e São Paulo. A Ponte perde para o São Paulo. O Juninho fez uma aposta com o Serginho Chulapa. E o Juninho teve que carregar o Serginho Chulapa de cavalinho. Tá vendo? Agora, hoje em dia, olha, vamos me perdoar, é chato, mas tudo bem, a atitude do jogador do Vasco não é louvável? Não é. Mas também não era pra tudo aquilo, né, gente? O jogador tá comemorando o gol que ele fez. Se ele foi atiçar a torcida ou não, aí eu acho que é um problema pra STJD depois, juiz na súmula. Mas nunca o torcedor invadiu o gramado e querer pegar o jogador. Ponte Preta e Vitória aqui, a famosa dedada.
Adiantou tudo que a torcida fez, gente? Quem foi punido? Quem que hoje está amargando a Série B? E fiquei sabendo, Carlos, que o seu Rodrigo foi indenizado. Sim. É ridículo, né, gente? É ridículo. Mas fica aqui meu protesto, Carlos. Muita coisa precisaria mudar. Muito bem, vamos fazer o seguinte então, agora já pertinho da abertura da transmissão da jornada esportiva do jogo começar, vamos trazer a ficha técnica do jogo para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte Preta entra em campo para mostrar o seu valor. Treinador Hélio dos Anjos põe em campo Pedro Rocha, goleiro número 1, o Pedrão. Faz a sua estreia como titular no time da Ponte. Igor Formiga, ala pela direita, tem a 22. Matheus Silva, que agora é só Matheus, veste a 4. Léo Santos, camisa 14. Jean Carlos, ala pela esquerda, 26. Felipe Amaral tem a 19. Leonardo é o capitão do time, 5. O Alisson pode estar se despedindo da Ponte, camisa número 25. E Cássio Gabriel, como o Marcelo gosta de falar, o Cassinho, camisa 23. O ataque tem Fecim, camisa 20. E a joia da base da Ponte, ele é o Eligol, camisa número 17. Pedro Rocha, Formiga, Matheus, Léo Santos e Jean Carlos, 1, 22, 4, 14 e 26. Amaral, Leonardo, Alisson e Cássio Gabriel, 19, 5, 25, 23. Fecim e Eliel. No banco, só 7 jogadores, viu, Corsato? Luan pro gol, Thiago e Guilherme pra zaga, Bernardo pra ala, Luiz Felipe pra volância, Vitinho na armação e Echaporã pro ataque. A Macaca como visitante, 18 jogos, 3 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, total no campeonato até aqui 37 partidas, são 11 vitórias, 13 empates e 13 derrotas, 46 pontos ganhos, ocupa a 12ª colocação, aproveitamento até aqui de 41%, na disciplina 120 amarelos e 8 vermelhos, marcou 33, sofreu 36 gols, saldo negativo de 3, o seu artilheiro hoje está de boa na Lagoa, Luca não joga, tem 15 gols no campeonato. Futebol Interior. E o Náutico, hein? O Timbu, do técnico Dado Cavalcante, que já renovou para a temporada 2023. O Timbu joga o Campeonato Pernambucano, tem Copa do Brasil e vai ter que disputar a Série C. Esse gigante do futebol nordestino, o Náutico mais uma vez vai para a Série C. Time escalado com Bruno Lopes pro gol número 1. Tássio na lateral direita veste a meia dúzia. O meio campo, na zaga, Anilson, hein, torcedor? Anote aí, camisa número 2 é o zagueiro central. João Paulo, camisa número 13 é o quarto zagueiro. E o Pedro Vitor, é lateral esquerdo, tem a 11. Javan, não é o cantor que canta Oceano, que canta pra caramba, é o volante, que é bom jogador, hein? Camisa 5. Ralf tem a 15. Jobson tem a 7. E o Lucas PB, camisa número 10. Time do técnico Dado Cavalcante, que ainda tem no ataque Júlio Vitor com a 17 e o Júlio com a 9. Repeteco do Timbu, Bruno Lopes, Tássio, Alisson, João Paulo e Pedro Vitor. meia dúzia, 2, 13 e 11. Javan, Ralf, Jobson e Lucas PB, 5, 15, 7 e 10. Júlio Vitor e Júlio, 17 e 9. Pro banco, Renan, Diego, Índio, Souza, Nascimento, Matheus, Franco, Luiz Felipe, Tomás e
Marildo. O Timbu, como mandantes, 18 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. 37 jogos com 8 vitórias, 6 empates, 23 derrotas. São 30 pontos ganhos, ocupa a lanterna do campeonato, já rebaixado, como a gente já falou, para a Série C em 2023. Aproveitamento apenas 27%. Na disciplina, 98 amarelos, 10 vermelhos. Marcou 32 e sofreu 64. O Giovânio, aquele Santos que nem tá mais no clube, é o principal artilheiro do time com 4 gols. Arbitragem. Apita o jogo, ele é virgem, viu, Marcelo? Ele vai estrear na Série B desse Campeonato Brasileiro. É o Roger Goulart, ele é do Rio Grande do Sul, nasceu no dia 3 de julho de 1982, tem 40 anos, é engenheiro civil. É o primeiro jogo dele como árbitro na Série B. Assistente 1, Maurício Coelho Silva Pena, do Rio Grande do Sul, 36 anos. Assistente número 2, a Luísa Noujou Cux Reis. Ela também é do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro, Débora Cecília Cruz Correia. E no VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 9 da noite, mais 29 minutos, vai começar o jogo, a bola vai rolar já já, com posse de bola do Timbu, dono da casa. Manda abraço pro Tadeu, tá lá em Sumaré, toda a família acompanhando a nossa transmissão. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E o Carlos Corsato vem aí pra transmitir o jogo pra você e todas as emoções do último jogo da Macaca na Bezona 2022. Solta a voz, Corsato! É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar, 38ª rodada Série B desse Campeonato Brasileiro, 27º encontro entre as equipes Ponte Preta e Náutico, Náutico e Ponte Preta. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço aqui dos canais Futebol Interior. Posse de bola no primeiro tempo vai ser do time da Ponte, menino Eliel vai tocar na bola, apita o árbitro. Roger Goulart, do Rio Grande do Sul, tem bola rolando no campo da FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Hoje corri 7K, ponte toda de preto, faixa branca no peito, vem Macaca, olha o Eliel, já fez o passe, abertura na ponta esquerda, bola pro Fecim, ponte na ponta esquerda, vem Fecim, 1 para lá, 2 para cá, trouxe a bola pro meio, vai para fazer o cruzamento, tocou errado. Bola pro Jobson, sai jogando para a equipe do Náutico. Aí chega na marcação aqui a zaga da equipe do Náutico, tira, a bola vai ficar lado esquerdo para Léo Santos. Sai jogando para a equipe da Ponte, toca a bola para Pedrão. Pedro Rocha disputou o Campeonato Mineiro pelo Atletique. Foi campeão do interior lá pelo Atletique. Goleiro menos vazado lá da competição, né? É da base da Ponte Preta. Aí acabou o contrato, ele foi pro Atletique, mas a Ponte foi lá, ó. Buscou de novo e já meteu um contratinho aí de 3 anos com o menino. Vai ficar para a sequência da temporada 2023 e hoje faz a sua estreia como goleiro titular da Ponte Preta. É mais um indício de que o Igor Vinhas, aliás, a gente já está falando isso desde o final do primeiro turno, né? Que o Igor Vinhas não fica para a temporada 2023. Olho no olho, cara a cara, é hora de provar quem é o melhor em mais um duelo, em mais um jogo de futebol. E se é futebol, meu amigo, você sabe, futebol é com os canais Futebol Interior. Felipe Max, atento aí no nosso canal no Futebol FI, já tá lá o jogo? Põe pra nós, olha o Náutico, vem na ponta direita, vem o time do Náutico, bola com o Júlio, entrou na grande área, vai pro cruzamento, vem na marcação, Matheus Silva, põe o braço pra trás, o Júlio faz a finta, vai queimada ali, bateu direto pro gol pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão da Ponte, o Pedrão fazendo a cobrança, primeiro ataque dos caras, foi o Júlio Vitor que veio ali, hein, Marcelo? E pra variar, a desatenção do Igor Formiga, né? O Igor Formiga, se você não estava disposto a ir pro jogo, avisasse, né? Porque ele enrolou com a bola, embaçou tanto com a bola até o cara chegar e tirar a bola dele. Na defesa, meu querido, mete o bico nessa bola. O Igor tem que ficar mais esperto, né? O Igor precisa ficar muito mais esperto na defesa, porque é o ponto fraco dele. Ele é muito bom lá na frente,
Mas a defesa realmente é o ponto fraco dele. Vem Tássio, lá pela ponta direita vem o time do Náutico, vem o time do Timbu. Ponte Preta, se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, estaria atacando pro gol da linha do trem, defendendo o gol do portão principal do estádio. Bola para a equipe do Náutico no campo de defesa, bola para o goleiro Bruno Lopes. Ele trabalha a bola aqui na ponta esquerda para João Paulo. Tem o Pedro Vitor, ele volta, a bola aqui para Bruno Lopes. Todo de azul, o goleiro do Timbu. Agora sim, lá no YouTube. Futebol FI. Isso, agora tá tudo certo. Esse é Felipe Marques. Que fase do Felipe Marques. Então estamos. Futebol FI. Futebol Interior no YouTube. E também no Facebook Futebol Interior. Rádio Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Você sabe, né, Corsato, eu converso tanto, cara, na hora do jogo, que eu tô terminando de fazer minha ficha agora, viu, torcedor? Você não deixou, porque eu queria conversar bastante com o Frank, né? Mas você era para dar informação e ficar quieto, mas você começa a dar um monte de opinião, então aí atrasou todo o seu esquema, né? É que o coordenador aqui, ele deixa as pessoas... à vontade, né? Diferente do senhor, que é um ditador nato. Que isso? O coordenador aqui não. O coordenador que aqui, é isso? Ele deixa as pessoas falarem, então, né? Solta a voz. Afinal de contas, eu vim pra falar, né, velho? E é a última do ano, né, cara? Vou ter que falar porque eu gosto um pouco disso aqui, entendeu? Não, eu sei. Eu gosto um pouquinho. Você vai chamar o comentarista na transmissão de vez em quando, né? Vou chamar o Frank. Frank é meu parceiro, né, cara? Então tá bom. Frank é parceiraço, né? Bola aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola. O time do Náutico, bola com o Pedro Vitor. Ele volta a bola ali pro Alisson, um pouco mais atrás. Trabalhou, faz o passe na ponta direita, bola pro Tássio. Tássio tentou fazer o passe ali pelo meio, bola pro Júlio Vitor, camisa número 17. Foi pro chão, falta. O árbitro para marcar a falta. O Roger Goulart, 40 anos, já falei, ele é virgem. Tá estreando como árbitro nessa Série B. Vem Náutico, bola aqui pro campo de ataque, era pro Júlio. Sai do gol, Pedrão. Pra ficar com ela, o goleiro da Ponte. No Atlético, o Pedrão jogava muito com os pés, lá no time do Roger. Né? Jogava muito com os pés, saía jogando muito com os pés. O Pedrão, vamos ver se ele vai usar essa habilidade, né? Que ele tem com os pés. Eu confesso, viu, Frank, que eu detesto esse negócio de goleiro ter que sair jogando com os pés, né? Mas... É a modernidade, né, Carlos? Eu praticamente também devo dizer que não sou fã, não, né? Mas o que tem essa habilidade... Eu confesso que não gosto. Vem Júlio Vitor, fez o passe no meio, vem na marcação, ali pra cima dele o Cássio Gabriel. Ele volta essa bola um pouco mais atrás, bola pro Tássio. Tássio volta ali pro João Paulo. O Anisson tá pedindo. Ele toca, o Timbu tá jogando com 3 zagueiros, né? O esquema, deu pra ver ali agora, um esquema nítido, com 3 zagueiros do time do Timbu. Daqui a pouco a gente vai tentar então ver aqui quem é o lateral. Ali pela direita chega a zaga da equipe do Timbu para tirar o Anisson. Tanto que tá jogando aqui o Anilson aqui na quarta zaga aqui, como se fosse um ala aqui pela esquerda, mas um ala que não sobe. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. O árbitro para marcar a falta. Falta o João Paulo. Faz o passe pro Anisson. Anisson toca a bola ali pro Tássio. Camisa número meia dúzia. Volta essa bola aqui pro camisa número 3-2, o Anisson. Anisson vem na marcação. Tem ali o 15. O 15, quem é o 15? É o Ralf. Vem ali pra cima dele o Leonaldi. Joga a bola pra lateral. Último toque do Ralf. A bola saiu pra lateral pra ponte. Vem Igor Formiga. O jogo tá parado. O jogo tá parado, bola para a equipe da Ponte aqui no campo de defesa, Canais Futebol, campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você, em 3 endereços, Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Vem o time do time da Ponte, bola aqui pro campo de ataque, era pro Eliel, chega na marcação, a zaga do Náutico tira, a bola volta aqui pelo meio, perdeu a bola, o Anisson vem na marcação ali, o 25, o Alisson, é Anisson contra o Alisson. Eu acho que é Anilson, hein? Anilson. É, porque tem um L no meio ali, né? Então vamos lá, A-N-I-L-S-O-N, então fica Anilson. A-N-I-L-S-O-N. Então é Anilson. Anilson, zagueiro, é isso. Eu coloquei 2 S's, né?
Tô bem, né? Bola ali pro Pedrão, tenta jogar com os pés e pegou, tocou errado, a bola voltou pro time do Náutico, bola pro Tássio, faz a finta, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, tentou tocar no meio pro Júlio. Passe foi nas costas do Júlio, sai do gol ali o Pedrão, pra ficar com ela todo de amarelo, parece ali um tubo de mostarda, chuteira vermelha, luva preta, mais calção, meias e camisa amarela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. O Náutico tá com 3 zagueiros mesmo, viu? O Anilson, o João Paulo e o Pedro Vitor. 3 zagueiros aí do time do técnico Dado Cavalcante. 8 minutos passados deste primeiro tempo. Tá 0-0. Ponte Preta e Náutico. Náutico e Ponte Preta, você ligado aqui nos canais Futebol Carlos. Interior. Oi. Aqui no YouTube, o DJ Johnny Ferreira. Boa noite, galera. Esse jogo tem cara de 2-2. Tá mandando ele aqui no Futebol Interior YouTube. Valeu, Johnny. Obrigado aí pela sua participação. Já já eu vou lá pro Facebook, viu, galera? Já já. Bruno Lopes com os pés. Ele toca a bola aqui para João Paulo. João Paulo tocou errado, a bola voltou pro Alisson. Já passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Ficou pedindo falta. O árbitro Esse juiz não deu marca nada esse cara aí. Eu achei que foi falta. E você, Marcelo? Eu também. Aliás, é a terceira falta que ele deixa de marcar pra Ponte. No lance anterior, teve uma falta em cima do Eliel, ele não deu. Uma falta em cima do Alisson, ele não deu. E agora foi falta, cara. Se isso aí não foi falta, o que é falta? Também achei. Falta do Ralf. O árbitro da partida, o Roger Goulart, de 40 anos, não deu. E a Ponte vem aqui pela ponta direita pro Alisson. Vem ele de novo. Vai por baixo. Chega a zaga da equipe do Náutico. Aí vem o Alisson, ganha essa bola. Já veio aqui, trouxe a bola pra ponta direita. Vem o Alisson, chuteiras azuis. Na marcação, chega a zaga da equipe do Timbu, tira. Joga a bola para lateral, chegou ali o camisa número 15, o Ralf. Tira, joga a bola para lateral para Ponte, Formiga cobrou, trabalhou, bola no meio para Cássio Gabriel. Cassinho toca a bola pro capitão do time, Leonaldi. Leonaldi volta, essa bola vira o jogo, da direita para a esquerda, bola para Jean Carlos. Jean Carlos, que no ano passado, né, disputou o último jogo também com a camisa na Ponte, jogando contra a equipe do Curitiba. E foi bem naquele jogo, foi muito bem, né? Esperamos que o menino vá bem também, porque é joia da base do time da Ponte Preta. Tem um jogador do Náutico ali caído, hein? Não sei não se vai dar pra esse cara, hein? É um tempinho ali, tá olhando ali o pé direito. Jogador da equipe do Náutico, o jogo tá parado. Parece ser o Pedro Vitor. É o mesmo que chutou o Alisson nessa jogada, que também foi falta. O Pedro Vitor, se for ele, é o camisa número 11. É um dos zagueiros aqui do time do Náutico. E aí o Alisson veio ali, brigou com ele, é ele mesmo, camisa número 11, o Pedro Vitor do time do Náutico. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Bom, o camisa número 11 está ali do lado do quarto árbitro, ou árbitra Débora Cecília Cruz Correia, do Pernambuco. Vai voltar o jogador da equipe do Timbu. Ô Carlos, uma curiosidade, a quarta árbitra, né, a Débora com H, Cecília Cruz Correia, FIFA Pernambuco, teve um jogo no Campeonato Pernambucano, não sei se foi semifinal ou final, não vou me lembrar, que o Giancarlo, atuando pelo Náutico, peitou ela num jogo, ele tomou até uns jogos de suspensão aí. Então teve esse pequeno BOzinho aí. Suspensão no campeonato pernambucano, né? A suspensão vale só pro campeonato pernambucano. Foi. Ele tomou acho que 3 ou 4 jogos aí de punição, mas ele peitou ela expulsou ele foi, peitou ela, enfim. Uma falta de respeito danado também, né? O Giancarlo, que é um dos bons jogadores do time do Náutico, não deve permanecer na próxima temporada, mas mesmo assim, com o Giancarlo não adiantou nada, porque o Náutico foi rebaixado, mas teve esse pequeno probleminha aí. O Náutico foi campeão pernambucano, né, em cima do Retrô. É isso. E vem o time do Náutico, bola aqui pro campo de ataque, o passe do Thalisson, procurava aqui do Tássio, procurava o Júlio. Aí toca na bola aqui o zagueiro da Ponte, o Matheus Silva, bola pro Pedrão, sai do gol para ficar com ela. O goleiro da Ponte com os pés, toca a bola ali para Léo Santos. Vai sair o quarto zagueiro do time da Macaca. A bola tá com o Pedrão, vou confiar no C, Pedrão. Vou chamar aqui, atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol.
Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo, porque ele passa, viu, gente? 12:30 passados do primeiro tempo, 32,5 no regressivo para terminar o primeiro tempo de jogo. Te contei, não. Nos aflitos, Timbu, Macaca, Náutico, Ponte, tudo igual, 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Domingo tem Guarani e Chapecoense, transmissão aqui dos canais Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, comigo Franco Francisco, Marcelo Corsato, Felipe Marques, Ponte, vem bola aqui pela ponta direita, olha o Eliel, ó, ele joga de ponta aqui pela direita, viu? Ele joga de ponta assim pela direita, foi pro chão, falta! Pau nele! Pau nele! Você gosta, né? Você gosta. Pau no menino Ralf! Ralf chegou pra cima dele, era pra cartão, dá o amarelo aqui, Marcelo. É, não, mas só pode mostrar quando dá o cartão. Ah, mas era pra cartão, pô. Machuca o menino aí. Falta pra Ponte pela ponta direita. Ô, Frank, fala do jogo aí antes dessa falta aí. Ponte Náutico 0-0, Frank. Ah, Carlos, um jogo movimentado, né? Mas o juiz já começa a estragar a partida. Ah, era pra amarelo. É, essa jogada pra amarelo, outras jogadas que não deu falta. Mas, Carlão, por enquanto tá gostoso, agradável de assistir. Vamos ver essa falta aqui que vai dar pra nós. Vamos ver. Cássio Gabriel, 13:40, primeiro tempo 0-0 pra bola. Levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga. Sobe a zaga da equipe do Timbu pra tirar a bola, vai virar aqui com o Lucas. Lucas faz o passe no meio pro Júlio Vitor. Júlio Vitor pra Júlio. Júlio vem na marcação, vem aqui o Formiga, ganha. Faz ali uma enceradeira com a bola. Aí foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro não deu bola pro Timbu, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Conosco, notícias do esporte e portal Araraquara News. Domingo, Marcelo falou do jogo do Guarani contra a Chape. Depois, na sequência, tem Guarani, depois de Guarani e Chapecoense, tem Ituano e Vasco. Esse jogo com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior. Claudinei Corsi e o Eduardo Tolentino. O Claudinei tentou mudar o nome do narrador, mas não deu muito certo não. Eduardo Tolentino, ele que apresenta também o podcast do Futebol Interior. Bola pra Ponte, vem Cássio Gabriel, escorregou, foi pro chão, aí não foi nada. Bola pra equipe do Náutico, trabalha a bola aqui, vem o Igor Formiga, hein? Precisava disso não, hein, Formiga? Pra cima do Pedro Vitor, se eu pedir cartão pra ali na jogada em cima do Eliel, o Formiga merecia cartão também agora, hein? É que, na verdade, essa questão de você não ter as rédeas do jogo, Carlos, propicia isso. Esse rapaz tá batendo em todo mundo na Ponte. Vai virar alvo, não tem jeito. É treta aí já do jogo, né? É uma treta do jogo, né? Que a gente tá narrando aqui, é claro que a gente acompanha mais a bola, mas tá na cara que isso aí é uma treta do jogo, né? Você me pegou ali, eu vou te pegar na próxima. E acontece isso, não acontece só quando a gente tá brincando, né? No amador, acontece no futebol profissional também, viu, Carlos? E vem o time do Timbu, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Júlio. Vem o Júlio Vitor na marcação ali pra cima dele. Jogador da Macaco, Léo Santos. Tem tatuagem ali na coxa esquerda. A bola acabou saindo, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Esse jogo apoiado aí da Ponte Preta, tá bom, não vale nada esse jogo, mas, cara, vamos parar com esse negócio aí. Eu já tô pedindo pra parar isso faz tempo, né? Mas vai lá, isso aí só serve pro adversário ficar com a bola ali, ó, na nossa cara. Vem Lucas, fez o passe, procurava o Júlio, sai do gol Pedrão pra ficar com a bola. Sai do gol Pedrão pra ficar com ela. Esse é o 27º jogo entre as equipes. Por enquanto foram 26 partidas, a Ponte Preta tem vantagem, 10 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, marcou 38 gols e sofreu 33. Foram 3 campeonatos distintos e diferentes. Já foram jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, 17 pela Série B, 2 pela Copa do Brasil. Em 2018, a Ponte Preta venceu em casa 3-0 e fora perdeu por 1-0, eliminou o Náutico na Copa do Brasil naquela oportunidade. E 7 jogos, olha a grandeza dessas equipes, pela Série A.
do Campeonato Brasileiro. Em Recife, foram 12 jogos aí nesse campo, nessa cancha. 5 vitórias do Náutico, 5 empates e só 2 vitórias da Ponte Preta. Vem o time do Náutico, bola aqui pro campo de ataque, Igor Formiga. Falta em cima do Lucas. E ainda bem que ele não tomou cartão lá, porque agora apareceu o primeiro canário amarelo do jogo, Corsato. É isso, o famoso canário da terra, né? Que é amarelo, a falta do jogador da Ponte Preta, o Igor Formiga. O Matheus deu uma chegada forte também, né? Mas aí o árbitro acabou não marcando a falta, deu sequência, vantagem no lance. E aí o Igor Formiga acabou tomando cartão amarelo, primeiro do jogo, para Macaca. E um detalhe / curiosidade, aliás, falar em detalhe, eu lembro do André Luiz, mas deixa eu mandar um abraço para o repórter que foi eleito mais bonito da Série B e é nossa, dos canais de futebol interior, é o Albert Cavalcante. Como é bonito, né? É fake, né? Eu não lembro qual era o detalhe, curiosidade que eu ia falar. Isso é um fake. Você me quebrou agora. Isso é um fakeaço do caramba, isso aí. 18 minutos passados do primeiro tempo. Tá 0-0 Ponte Preta e Náutico. O Náutico tem uma falta muito perigosa, viu? Igor Formiga, o que você foi arranjar pra nós, hein? O que você foi arranjar pra nós? Eliel tá deitadaço lá, hein? O Albert Cavalcante tá mandando buenas noites, amigos. Então, lembrei do detalhe curiosidade, Carlos. Se o Hélio dos Anjos tem história com a equipe do Náutico, né? O Dado Cavalcante já foi nosso treinador, você lembra muito bem, né, Carlos? Lembro e não gostei muito da participação dele, não. 1, 2, 3, 4 homens na barragem. Na barragem que fala, viu, Marcelo? É barreira. Barreira. É falta para a equipe do Náutico fazer a cobrança. Júlio Vitor, loirinho, 17 para fazer a cobrança. O Júlio, camisa 9 também para fazer a cobrança. Tem jogador na ponte, caidaço lá atrás da barreira. É falta para a equipe do Náutico. 19 passados, primeiro tempo tá 0-0. Ih, vai demorar para bater esse negócio. Vai demorar para ir. Cuidado, não anda muito para trás não, porque o Eliel tá ali, tá jogado, tá jogadaço no chão, né? E aí você pode pisar no menino. 19, Edilson Roberto. Tá dizendo aqui, ó, lamentável esse começo da ponte. A ponte simplesmente ridícula e com desrespeito à nossa camisa. É falta para a equipe do Náutico. Júlio para a bola, queimou dali, bateu pro gol. Pegou na barreira, saiu. Linha de fundo é escanteio. É o primeiro do jogo pro Timbu, Corsato. Ele fez ao contrário do que geralmente todo mundo faz, né? Ele tentou jogar a meia altura, a barreira abriu e passou pela barreira. Ele não jogou nem no alto e nem embaixo, ele jogou a meia altura, ela passou pela barreira. Se vai pro gol, um abraço. O escanteio, por enquanto, lado esquerdo, primeiro do jogo, né, Carlos? O primeiro do jogo, mas o VAR tá olhando, hein, pra ver se pegou no braço do jogador da ponte ali na barreira, que a barreira abriu, né? Tá olhando ali o VAR, hein? O Carlos Eduardo Nunes Braga, árbitro carioca. Mas conversa demais o Roger Goulart, hein? É aquela casa de swing dentro da Vai grande área, ser né? comentarista de arbitragem quando fechar a carreira. Lucas para fazer a cobrança. 20 do primeiro tempo, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça. Fora! Passe, vai embora, subiu ali o 13. O João Paulo, esse é o 13 do mal, hein, Marcelo? Vamos falar de bola, cara. Vamos falar de jogo, cara. Vamos falar de bola, vamos falar de jogo. Mas o Pedrão ficou vendido agora ali, hein? 13 do mal, pô. É do Náutico. Carlos. Vamos falar de futebol, de bola rolando. Mas o Pedrão ficou estático, hein? Ficou parado o Pedrão. Olha os caras aí, Carlos. Você não gostou da piada? Não. Você não gostou também? Vamos falar de bola. Não, confesso que não, Carlos. Nem um pouquinho. Até porque aguardemos, hein? Cenas dos próximos capítulos. Ô, gente, mas o Pedro não conseguiu sair porque houve falta no lance. Vocês podem reparar que foi dado falta nessa jogada aí. O juizão não tá pitando nada pra nós também. Mais um escanteio pra eles, olha lá. Ó. É o segundo escanteio do jogo. Segundo escanteio pro time do Timbu. 21 minutos passados desse primeiro tempo, tá 0-0. O Timbu tá pra cima da ponte. Lucas pra bola, levantou fechado, Formiga. Cabeça na bola, tira. Joga a bola mais uma vez pela linha de fundo. Escanteio. Tô gostando do Cássio Gabriel, Carlos. É um jogador interessante, muito inteligente. Sempre que entra bem, né, Frank? Muito inteligente. Escanteio para a equipe do Náutico de novo. Vem o Lucas, camisa número 10, 21 e 30. Passados primeiro tempo, 0-0, Série B, Campeonato Brasileiro. Lucas pra bola, levantou, tocando a boca do gol. Pedrão, hein? Agora sim. Rapaz, mandou bem, foi pra ela, levantou, sai do gol pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida.
Vai participando aí, mandando mensagem pra gente no nosso WhatsApp 19989893526. O WhatsApp tá aqui, tô esperando a sua participação. Tô tentando compartilhar aqui a nossa jornada, rapaz. Aqui no nosso grupo lá no Planeta News. Pronto, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Agora vai, atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo, 22,5, metade da metade do jogo. 22,5 para terminar o primeiro tempo, te contei não, 38ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Náutico, Ponte, Náutico. Em Recife, no Aflitos, tá tudo igual. 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. No mundo a bola rolou pelo alemãozão, 13ª rodada, o Borussia Mönchengladbach venceu por 3-1 o Stuttgart. Teve também pelo espanhol, também 13ª rodada por lá, o Girona bateu o Atlético Bilbao pelo placar de 2-1. Carlos Corsato. Tudo certo na hora certa. Por falar em hora certa, é hora do comentarista Frank Francisco de carona com você, Frank, 23. Primeiro tempo, 0-0, Ponte Náutico. Fala do jogo aí, Frank. A partida tá agradável de assistir, Carlos. A Ponte não conseguiu se acertar ainda. O juiz está irritando bastante o nosso elenco. Acredito que o Hélio não termine esse jogo, hein? O Hélio tá uma pilha do lado de fora com esse juiz. Mas aí, Carlão, algumas peças nos agradam, né? Cássio Gabriel errou 2 bolas agora, mas tá bem no jogo. O menino Eliel é muito rápido na frente. É que a Ponte precisa sentar o jogo, Carlão. E acho que já nós vamos abrir o placar, hein? Você acha mesmo? Sinceramente, é só acertar uma jogadinha aqui, ó. Rapaz, o João Batista de Paula, ele tá perguntando, o Frank veio hoje, tá na tela aí o nosso querido Frank, é que eu tô acionando um pouco. Olha a Ponte, bola pro campo de ataque pro Leonardo, vai fazer, bateu pro gol, pra fora! E teve ali toque do goleirão Bruno Lopes. Frank, que boca, hein? Eu te falei, Carlão. Que boca! Leonardo quase vai pra rede. Escanteio pra Macaca, escanteio pra Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. É o primeiro escanteio pra Ponte. Vem Cássio Gabriel, vem Cassinho, vem ele, base no Paulínia Futebol Clube. Ele pra fazer a cobrança do escanteio pra equipe da Ponte. Quase 25 passados, primeiro tempo 0-0. Conosco, Portal Araraquara News e notícias do esporte. Tá conversando lá o árbitro do jogo. É escanteio pra Ponte, levantamento na boca do gol. Bruno Lopes dá um soco na bola, tira. A bola vai ficar ali com o jogador da Macaca. É Jean Carlos, tá ali na ponta esquerda, foi pro chão. O que o árbitro tá marcando ali? Nada. Bola pra Ponte. Canais de Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Marcou sim, marcou falta pra Ponte, lado esquerdo. Vem pra bola, Cássio Gabriel levantou fechado na boca do gol. O Júlio Vitor tira e goleirão foi pra ela, o Bruno Lopes escapou. Mas depois ele vai, pega a bola. O goleiro da equipe do Timbu trabalha a bola ali com o Djavan, que é o capitão do time do Timbu. Vem Djavan, bota essa bola aqui um pouco mais atrás, tocou a bola aqui pro Júlio. Mas falta, foi pro chão, o jogo tá parado, falta pra equipe do Náutico fazer a cobrança. Foi falta do Alisson. Jogo tá parado, é falta pra equipe do Timbu fazer a cobrança. Deixa eu ir aqui no Facebook, né? Pra abraçar aqui o povo, nossos ouvintes, pessoal que é a razão de nossa transmissão aqui. O Rodolfo Leme, viu, Corsato? Tá mandando aqui, ó, o narrador, vírgula, narra o jogo. Ele não tá contente com a narração. Ô, Rodolfo, você quer que a gente troca o narrador? Se quiser, a gente tem... Não, narro menos que você. Não, segue você mesmo, vai lá. Se quiser, a gente troca, viu? Rodolfo Lema, um abraço pra você, Rodolfo. Chita vem também, Ponte. é chitaço. Chitaço. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda. Até chora pela Macaca querida, amor da minha vida. Mas não, acho que não podia falar, né? Ah, não sei, já falamos. Agora lascou, né? Ponte Pretano, que é Ponte Pretano, se identifica e crava, Carlão. É, grande Rodolfo Leme. Um abraço pro amigo. Renata Dalgalo tá com a gente. Oi, Renatinha. Beijo no seu coração, querida. Hudson Batagim tá com a gente também. O João Batista de Paula tá perguntando, o Frank não veio hoje? Tá aqui, já até comentou. Vivi Vicente. Joel da Silva. Salve.
torcida Ponte Chopp. O Thiago Moreira também tá com a gente. Gente, foi brincadeira, viu, o negócio do número lá, tá bom? Não me levem a mal, não. Eu sou do bem, tá? Eu pedi pra você não mexer com isso. Nosso papo aqui é bola, é futebol, Bola é ponte, rolando. Mas, pô, é macaca. não pode falar nenhum número. Eu fiz o pré-jogo, né? Com o Roberto e toda a equipe da MS Web Rádio. O pré-jogo de Flamengo e Atlético do Paraná. Do nada, assim, ó, do nada, né? E aí ele perguntou quem que seria o melhor em campo, né? Quem seria o cara da partida. E eu falei que o cara seria o Rodinei. Futebol interior. E aí ele me cornetou porque o Rodinei tava com a 22. Eu falei, Jô, eu tô falando de futebol, pô. Tô falando de futebol. Não, mas o momento atual é perigoso. Mas eu quero voltar aqui, hein? Galera do Ponte Chopp, bela pedida pra agora, hein? O Chopinho vai bem, hein? Beba com moderação. Depois da vitória da Ponte, se Deus quiser. O Náutico, que o ano que vem, o Náutico é um grande clube do futebol nacional. Cara, clubes com esse tamanho, com essa camisa, eu sei que a Série A, né, são 20 times, aí alguém vai ficar aqui embaixo, né? Por exemplo, na Série B esse ano, a maior Série B de todos os tempos. Já o completo. Vem Náutico, bola com o Júlio, é o Vitor, entrou na grande área. Vem Igor Formiga. Foi bem agora o Igor Formiga, hein? Tava impedido. Foi bem, mas a bandeirinha ali é Luísa Naujorskis Reis. Abandona esse nome do meio aí, Tem que cara. falar o nome dela, pô. Não, abandona, é Luísa Reis. Tem que falar o nome. E tava, né, Marcelo? Tava um pouquinho, mas tava assim impedido. É claro que tem que esperar o lance se concretizar, né? Ela fez o que tinha que fazer. Mas a Luísa Reis, Carlos, do Rio Grande do Sul, levantou um instrumento. O Ivan Oliveira tá com a gente, tá dizendo salve, galera. Salve, Ivan. A Vivi Vicente escreveu, Carlos Corsato, você pode tudo. Vivi, infelizmente não, viu? Não. Infelizmente não. Pode tudo, não. Lá em casa nem no gato eu mando, viu? Nem no gato eu mando. O gato ontem eu falei pra ele, não sai que você vai apanhar na rua. Não deu 10 minutos, ele saiu. Com 10 minutos ele volta tudo torto. Amarelou, hein? Pra quem, Corsato? Número 15. Demorou também. Do Náutico, Ralf amarelado. Tá batendo até na sombra esse Ralf aí, né? 29 minutos, o primeiro cartão pro Náutico, depois de baterem à vontade, hein? Tá batendo até na sombra e tá tendo uma DR dele com o Alisson, viu? Não vai terminar legal isso aí, não. Ih, olha o Matheus Silva, errou. Vem Náutico, bola aqui pro campo de ataque, bola com o Júlio. Júlio fez a finta, tentou tocar pro Lucas. Chega na marcação, Amaral. Amaral é seleção. Foi bem na bola o Filipinho. Felipe Amaral ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pro Alisson. Pode fazer a sua despedida com a camisa da Ponte Preta hoje. O Flamengo quer, o Atlético do Paraná também. Bola pro Formiga, Formiga pro Alisson. Fez a finta, trouxe a bola pra perna esquerda. Tá na ponta direita, passou pelo primeiro. Opa! Velho, se isso aí não foi falta, eu paro, vai. Não, continua narrando, mas foi falta, cara. É que o árbitro, você falou que o árbitro tá estreando na Série B, mas o árbitro, ele deixa muito pau comer, né, cara? Mas foi falta, pô. Foi falta. Quando é falta, tem que marcar. Mas o jogo tem que correr. Mas, gente, quando é falta, tem que marcar. E aí, ele não marcou a falta lá, o que deu? Um choque de cabeça, 2 jogadores caídos no gramado. Um da Ponte Preta, que é o Matheus, outro da equipe do Náutico, Carlos. O Edu Dias tá em Perth, na Austrália, tá com a gente, tá no futuro. Grande, Edu. Obrigado pela audiência aí, viu? Que briga de foice esse jogo, tá dizendo aqui o Luiz Dantas. O jogo é ruim, hein? E atenção, daqui a pouco o Frank fala, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, o jogo tá parado. Tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, quase 31 passados desse primeiro tempo, 14 pra terminar o primeiro tempo. Placar dos canais Futebol Interior, notícias do esporte, também do portal Araraquara News. Te contei não, 38ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, Náutico e Ponte, Náutico, tudo igual, tá 0-0. Qual é a sua aí, Corsato? Bom, eu tô querendo, nas minhas férias, ir pra França, Paris, então deixa eu falar aqui do Campeonato Francês, 14ª rodada. Hoje tivemos o Troyes empatando com o Alcherret pelo placar de 1-1. Acho que tá errado. E também pelo italiano, a Udinese empatou com o Lecce pelo placar de 1-1 também, Carlos. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Ó, se há uma crise lá fora... Não fui eu que fiz. Nem eu. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Efecim vai fazer, bateu pro gol. Pega o goleiro. Bruno Lopes. É que ele bateu com a perna direita. Não bateu com a boa.
A boa é a esquerda, quase o primeiro gol da Ponte, Corsato. A bola veio ali na meia-lua da grande área, caiu no pé esquerdo dele. Ele fez a finta pra cima do marcador, mas aí ele quis bater cruzado, chapar a bola com a perna direita. O chute saiu fraco, defesa fácil do goleiro, mas mandou bem o Fecim. Faltou só pontaria com a perna direita pra mandar um pouquinho mais longe do goleiro, viu, Carlos? Segunda chance perigosa da Ponte, hein, Frank? Fala do jogo aí, 32, primeiro tempo tá 0-0. Ô, Carlos, essa jogada aí, o Fecim não tinha espaço, né? Ele teve que bater como deu. Acho que ainda deu uma bela solução para a jogada. Carlão, nós estamos com 32 minutos e o futebol brasileiro, cara, a arbitragem precisava ter uma reciclagem, né? Os caras tá reciclando, é o primeiro jogo dele. Não precisa apitar mais então, na minha opinião. Já não precisa vir mais não. O Carlão, porque é o seguinte, o cara é chamado para arbitrar o jogo e não para aparecer. Ele não é estrela da partida. Então o cara vem para arbitrar, não dá cartão, não deixa a bola rolar, não deixa ter jogo. Ah, meu, haja paciência, aí é duro de assistir jogo. O jogo já não é um jogo de muita qualidade técnica, né, Carlos? A gente precisa pontuar. Mas um jogo deixa correr, dá cartão para quem tem que dar, deixa a coisa rolar. O cara fica toda hora aí, ó, não dá falta. O Alisson agora nessa jogada pelo lado direito aqui, se ele vence a marcação que ele estava vencendo e avança, ia ser uma baita jogada. O cara travou com falta, qualquer um viu. Imagina no campo se você não vê uma jogada dessa. Absurdo. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Ponte vem aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola no time da Macaca, a bola com Cássio Gabriel, volta a bola para Jean Carlos toca a bola para Felipe Amaral, é seleção, foi convocado para a seleção, toca a bola no meio ali pro Formiga. Seleção brasileira sub-20, tá, gente? Formiga não conseguiu pegar, a bola acabou saindo pela linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Náutico fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca. R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Luiz Dantas, no Facebook aqui, que briga de foice esse jogo. Jorge Domingues, esse juiz tá sentindo o peso da estreia ou ele é ruim mesmo? Não dá pra dizer que ele é ruim, viu, o Jorge? É o peso da estreia. Quando a gente estreia, cara, é complicado. Viu? Daqui a pouco você fala mais sobre isso, porque vem o time do Náutico, bola ali pela ponta direita com Tássio. Tássio traz a bola aqui pra perna direita, volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Começa tudo de novo pro Anilson. Anilson volta essa bola aqui pra João Paulo. João Paulo tem o Pedro Vitor, tem também aqui o Júlio Vitor. Pedro Vitor e Júlio Vitor. Ele toca a bola aqui na ponta para João Paulo. João Paulo volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Ele vira o jogo, trabalha a bola para o Anilson, que é o loirinho. Vira o jogo completamente lá na ponta direita. Procurava ali o Tássio, mas a bola acaba saindo, vai para lateral. É lateral para a Ponte fazer a cobrança lá do direito, campo de defesa. Mais mensagens aqui. O jogo tá fraco, hein? Tá dizendo aqui o Rodolfo Leme. Mais fraco que sopa de hospital. Que maldade com a sopa de hospital. O Rodolfo Leme hoje tá cornetando até a sopa do hospital, velho. Aquilo é necessário, Rodolfo. Tem muitas proteínas lá, velho. Tem muitas proteínas. Um abraço, Rodolfão. Sandro tá com a gente também. Vamos, Ponte. Valeu, Sandro. Sandro Penante. Sidney Santos. Vou perguntar aqui pro Frank. Vamos ver aqui esse ataque do Náutico. O Sidney tá fazendo uma pergunta aqui no nosso chat no Facebook. Vem Náutico, bola aqui pela esquerda. Chega, Matheus. Rapidinho. Sidney Santos tá perguntando. Você acha que termina 0-0 o primeiro tempo, Frank? Ó, tá com cara, hein? Mas se a Ponte acertar uma jogadinha, é gol. Só uma, gente. O Igor Lopes, jogo duro, ponto de ver, kkkkkk. Florisvaldo Fernandes, olha quem tá aqui, Marcelo, grande abraço pra ele. Corsatos, dupla dinâmica, saudade de vocês, meus amigos. Obrigado, Florisvaldo. A gente também, gente do bem, a gente sempre sente falta. Um abraço, obrigado por estar conosco, viu? Papai também sente sua falta, viu, Florisvaldo? Vem bola aqui pro time do Náutico, trabalha a bola pelo meio, chega, zaga da equipe da Ponte, com o Léo Santos, tira, ganha essa bola, perde na sequência, ganha, perde, ganha, bola volta pelo meio, trabalha a bola ali pro João Paulo pro Tássio, tá na ponta direita, vem cruzamento, vem o Tássio, Jean Carlos na marcação, se livrou do Tássio, trouxe a bola, bico direito da grande área, volta a bola pro Lucas um pouco mais atrás para João Vitor vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Formiga. Testa na bola e o Alisson pegaram ele, foi o 15, foi o Ralf. Já tem cartão esse Ralf aí, hein? O jogo tá parado. Luiz Dantas, se tá ruim agora, imagine quando entrar Chaporã e Bernardo.
Tudo que tá ruim pode piorar. Melhor não. Mas é o que tem, velho. Só tem 7 jogadores no banco, Frank. São Rapaz. 5 substituição. Só 2 não vão jogar, tá? Melhor não, gente do céu. O Chaporã, quando tem 20 do banco, o Chaporã entra, você acha que hoje ele não vai entrar? Era titular até esses dias. Então. Pô. Era titular e fez aí, por exemplo, o jogo contra o Sampaio Corrêa foi bem, né? Ponte perdeu, mas ele foi bem. Né? Fez um gol, entrou, né? Depois ganhou o titular e aí parou. Às vezes acontece, né, Zebra? Mas teve 2 jogos aí que ele mandou bem na sequência, né? Bom, 51% de posse de bola para Ponte Preta, são 18 faltas no jogo, 10 da Ponte, 8 do Náutico e são 4 finalizações no jogo, 2 para cada lado. O Osmar Dangá tá dizendo aqui que o Cassinho também não tá bem hoje. Não sai disso, tá dizendo ele aqui. É um time bem desfigurado, né? O Eliel, por exemplo, não aparece ali entre os zagueiros, o Fecim tentando alguma coisa. Bola pro Lucas, vem Timbu, trabalha a bola no meio, bola pro Leonardo toca a bola pro Fecim, aí o Fecim corre de um lado, corre de outro, toca a bola ali pro Pedro Rocha, o Pedrão, goleiro da Ponte, trabalha pela direita, bola pro Igor Formiga, Pedro Rocha que também faz a sua estreia como titular no time da Ponte, o mesmo acontecendo com o Eliel, o Pedro Rocha não tinha minutos, né, não tinha nenhum minuto em campo, já o Eliel já jogou. Entrou, por exemplo, contra o Náutico e resolveu a parada pra gente no primeiro turno. Bola pro time da Ponte, bola para Jean Carlos. Faz o passe, é pro Eliel, é pro menino Eli, gol. Tá na grande área, agora ele saiu da grande área. Vem na marcação ali pra cima dele, o Anilson. Eliel vem, disputa a bola ali com o jogador da equipe do Náutico. Ele tenta, a bola aqui na ponta esquerda. Recuperação do time do Náutico, está jogando. Bola ali pro Júlio Vitor, perdeu. Bola pro Alisson, ganha a bola pra Ponte. Toca a bola pra Leonardo, capitão da Ponte na ponta esquerda. Bola pra Jean Carlos, vai pra linha de fundo, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega, a zaga da equipe do Náutico pra tirar. Aí completa ali o Djavan, trabalha a bola pro meio, bola pro Ralf pro Djavan, sai jogando na ponta direita. Canais Futebol Inter, não, vem Ponte, ganhou, Fecim, entrou na grande área, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, virou, trabalhou, bola pro Alisson, deixou passar, a bola aqui pro Felipe Amaral, aí o Felipe Amaral não tinha como bater, voltou um pouco mais atrás, bola pro Formiga pro Matheus Silva começa tudo de novo pra Ponte, 39 primeiro tempo, 0-0 Náutico Ponte, você ligado nos canais Futebol Interior, conosco o portal Araraquara News e também notícias do esporte. Jean Carlos pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Anilson mete a testa loira na bola e tira. Aí a bola vai ficar aqui na ponta esquerda, lateral pra Ponte, fazer a cobrança no campo de defesa. Quer falar, Frank? Ô Carlos, eu acho engraçado que quando o Ribamar tá em campo, a Ponte não levanta a bola na área. Agora o menino Léo, que é baixinho e fraquinho, toda hora cruzamento dentro da área. Não consigo entender, amigo. Ribamar nem viajou também. O Elvis já é o segundo jogo que ele nem relacionado também né? Já pegou férias, tá de boa na Lagoa. E o Luca, né? Eu até entendia que era jogo pro Luca, né? Pra tentar, por exemplo, não desmerecendo o Náutico, mas tentar fazer gols aí pra melhorar na artilharia da competição. Mas o Luca também não foi. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Deve ter alguém contundido aí, né, Marcelo? O Bernardo tá no aquecimento, hein? Bernardo no aquecimento. Vamos analisar aí os jogadores em campo, mas Bernardo fazendo o trabalho de aquecimento. Eu tô olhando aqui o Formiga, né? Ou o Jean Carlos, um dos laterais aí. O Jean Carlos é aquele que tá ali com a chuteira verde, eu acho. É falta pra Ponte, Cassinho pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Toque pra trás do zagueiro do Náutico, escanteio. Escanteio pra Ponte. Isso, a bola desvia ali no toque de cabeça do Matheus, né? A bola se perde, vai embora, linha de fundo. Escanteio pra Ponte. Se eu não tô enganado, é o primeiro da Ponte no jogo, hein? O tio Antônio, tia Adriana. Oi, tios. Ponte Guarani, não deixa que eu acompanhasse tanto o futebol no interior esse ano com esse futebol ruim, mas deu para acompanhar alguns jogos. Vamos acompanhando vocês sempre que possível. Ano que vem será melhor para os dois times. Valeu, escanteio para Ponte, levantamento na boca do gol, toque, Eliel vai fazer, bateu, foi travado na hora do agora. Foi travado na hora do agora, os jogadores da Ponte estão pedindo escanteio, né? Ele marcou escanteio, né? Escanteio para Ponte. Escanteio para Macaco, estão pedindo VAR, hein? Estão pedindo VAR, um toque de mão ali.
Confesso pra você que na rapidez do lance, depois da cobrança de escanteio do Cássio, eu não vi nada demais, né? Mas o jogador da Ponte tá caído no gramado. A Ponte tem mais um escanteio, mas vamos analisar. Tem jogador caído no gramado. É o número 4 da Ponte Preta, o Matheus, que tá caído lá, hein, Carlos? Vamos ver aqui. Bateu na mão do jogador do Náutico, hein? Bateu na mão do jogador do Náutico ali, não sei se vai dar VAR ali, mas quando a bola sobe ali com o Matheus, o jogador do Náutico tá com as duas mãos à frente, ela acaba batendo na mão do jogador do Náutico. Mas ele já deu escanteio. Já mostrou ali pro lado direito, escanteio pra Ponte. Vai o 23 na bola. Quem é o 23, Carlos? É o Cassinho Gabriel, vem ele pra fazer a cobrança do 6º escanteio no jogo, terceiro pra Ponte. Levantou, tocou na boca do gol. Alisson de cabeça, chega a zaga da equipe do Náutico pra tirar. A bola vai voltar na ponta direita. Voltou de onde veio. Cassinho, linda a finta do Cassinho. Vai pra linha de fundo, fez o toque, virou pro Leonardo. Chega a zaga da equipe do Timbu, tira com tudo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Renato Paulo do Santos, boa noite, galera. Renato em Matão, curtindo a transmissão e torcendo pra Macaca. Ô, Renato, obrigado, querido. Que bacana ter você com a gente aqui. Aliás, quero já agradecer, vai ser a última transmissão do ano, né? Quero agradecer aqui a você que ficou com a gente durante todo esse ano, você torcedor da Ponte, os antes também, você que deu aquela moral pra gente. Muito obrigado, viu? Não haveria possibilidade, né? E o porquê de fazer a transmissão sem que a gente pudesse falar com você, torcedor da Ponte Preta, tá? Muito obrigado, você torcedor de futebol, a gente só tem que agradecer. Eu, em nome de toda a equipe aqui dos canais Futebol Interior, só tenho que agradecer. Muito obrigado a todo mundo pelo carinho. Esse ano de 2022, apesar dos meus cinquentão, né, foi um ano de muito aprendizado, né? Aprendi que nós temos também que ver coisas boas nas críticas. E era uma coisa que eu confesso que eu tinha uma certa dificuldade, que era acolher críticas, né? Porque a gente não nasce pra ouvir críticas, né? A gente não nasce para ser criticado, né? E algumas críticas nem são críticas de pessoas que não gostam de você, pelo contrário, pessoas que gostam do seu trabalho e que te criticam para o seu melhor, né? Mas esse ano de 2022 para mim foi muito bom para isso, né? Para entender e aprender que com a crítica a gente cresce. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Vem Timbu, bola aqui pro campo de ataque, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol do Júlio, sai do gol Pedrão. Firme, seguro, sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Acho que não vai dar, hein? Chegamos a 45, abriu, hein? Abriu a coxa do jogador do Náutico. Eu acho que é o Lucas, o camisa número 10. Vamos conferir aqui já já. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças. Baterias Moura 60 amperes à base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. Já passamos de 45, 45 e 41 passados deste primeiro tempo. Te contei não? E nos aflitos, Náutico e Ponte, Ponte e Náutico tudo igual 0-0, Marcelo. Copa do Brasil Sub-20, semifinais, segunda rodada, o Ceará perdeu em casa pro Flamengo 2-0. Paulista Sub-20, primeira divisão, final, primeira rodada. O Santos bateu o Corinthians pelo placar de 2-0. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Vamos até 48. O árbitro anotou ali mais 3, 46 o Frank. E o jogo no primeiro tempo, 0-0 Ponte Náutico. Carlos, foi um jogo ruim de se assistir, né? Muito pouco bola no chão, muito pouco de bola rolando. A arbitragem contribuiu bastante pra gente ter um jogo chato pra caramba.
E eu acho que a primeira jogada que a Ponte conseguir, Carlão, de consciência, pôr a bola no chão e tocar, é gol. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, trabalha a bola, o time do Náutico, bola ali pelo meio, bola pro Ralf tem o Jobson pedindo bola, já virou, trabalhou na ponta, bola pro Júlio Vitor, rapaz, esse Júlio Vitor faz fumaça, hein, vira, volta um pouco mais atrás, bola ali pro Djavan pro Jobson trabalha a bola na ponta esquerda, ele já vira o jogo, trabalha a bola aqui pro camisa número 7, que é o Jobson tem Júlio Vitor pedindo um pouco mais à frente, fez o passe, a zaga da Ponte tirou, a bola voltou aqui pelo meio, camisa número 13 é o João Paulo, volta um pouco mais atrás, toca a bola ali pro Pedro Vitor trabalha a bola pro time da Ponte, ficou pedindo falta. O árbitro tá parando para marcar, vamos ver se ele deu bola pra Ponte ou bola pro Náutico. O Amaral tá no chão, é o bração, né? Abriu ali o braço, camisa número 15, o Ralf, que já tem amarelo inclusive, né? O jogo tá parado, é falta pra Macaca fazer a cobrança. Domingo, 4 da tarde, tem Guarani Chapecoense. Claudinei Corsi vai comandar, Lucas de Souza vai narrar, Albert Cavalcante vai reportar e o Wagner Ferreira vai comentar. Na sequência, tem Vasco e Ituano Vasco, com o Claudinei Corsi na ancoragem do jogo. Vem Ponte, bola aqui pelo setor de ponta esquerda e o Eduardo Tolentino vai transmitir, dar um recado aqui no microfone dos canais Futebol Interior. Vai terminar o jogo no primeiro tempo o árbitro, hein? Roger Goulart do Rio Grande do Sul, 40 anos, aponta o centro do gramado. O último primeiro tempo da Ponte na Série B de 2022 acabou. Foi pro espaço. Como diria esse que tá aqui do meu lado, Marcelo Corsato, já era. Fim de primeiro tempo. 38ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte Náutico, tudo igual, 0-0, vem aí o intervalo do jogo nos canais Futebol Interior. Tem emoção na ponta da chuteira, já era Marcelo Corsato. Intervalo de jogo, 38ª rodada, última da Série B para Ponte Preta e Náutico, 0 Ponte Preta, 0 Náutico no estádio dos Aflitos. E o número 10 lá, o Lucas PB, o Lucas Paraíba, ele continuou até o fim do primeiro tempo, dando mais bancada do que o Carlos comigo. Vamos lá, quem vai falar é o Djavan, atleta da equipe do Náutico. Fala, Djavan, Lilás, conta aí pra gente, ou canta, vai. Tá uma situação difícil, né? Mas eu tenho toda certeza. Esse grupo merece fechar a Série B com uma grande vitória. Então isso que nos motiva a estar correndo e buscando os 3 pontos. Esse Djavan, falando aqui nos canais Futebol Interior, ele continua falando. A situação é difícil, mas sabemos que estamos dando o melhor para fechar essa Série B com uma grande vitória. Tá aí então, Djavan. E o pior é que na última rodada os caras colocam a molecada pra jogar, né? E os caras que fizeram a patifaria de fazer o time fazer esse tantinho de ponto que fez aí, vai tudo embora. Agora é o Fecim que fala. Fala, Fecim. Primeiro tempo tá difícil essa saída aí da Ponte Preta, né, Fecim? O que é que tá pegando, hein? Foi um primeiro tempo bem difícil ali, nós tentamos sair no começo ali, jogando, só que conseguiram marcar. Aí agora no finalzinho tentamos um pouco de ligação direta, mas também tá difícil, vamos voltar pro vestiário e ver o que o professor tem para falar e ajustar isso. Tá certo, o Fecim então falando das dificuldades e realmente ele explicou o que tá acontecendo no jogo. A Ponte tentou de um jeito, não deu certo, tentou de outro, também não deu certo. Portanto, Fecim e o Djavan passaram aqui no microfone dos canais Futebol Interior. Bom, o Frank Francisco, a sua manchete pro comentário daqui a pouquinho no nosso intervalo. 0 Ponte, 0 Náutico. Um jogo horrível, Marcelo. Eu não gostei. E não tem destaque de ninguém. Não gostei de ninguém nessa primeira etapa não, tá? Beleza. Frank Francisco daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre esse jogo da 38ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. Está no ar o nosso intervalo FI para Bet Champions, Corujão, Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone, Alimentos, Brumas e Pizza do Dadá. Intervalo, aqui no Intervalo FI. A gente volta já com mais intervalo, o Intervalo FI. No ar para você, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Vai presentear produtos para casa, cozinha e presentes. Black Friday, venda. Compre agora e pague com preço de Black Friday. Estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior. Seja muito bem-vindo. 10 da noite, mais 25 minutos de intervalo de jogo nos aflitos. Em Recife, no Pernambuco, 0 Náutico, 0 Ponte Preta. Agora é tempo, é hora de opinião aqui nos canais Futebol Interior. Com ele, vamos de carona com Frank Francisco. Solta a vinheta aí, Felipe. Frank Francisco. E a sua análise. À vontade, Frank. Marcelo, a Macaquinha até que tentou no início do jogo jogar, né? Mas o nosso amigo, o árbitro do jogo aí com o Carlos... Como é que é o nome dele, Carlos? Roger Goulart. O Roger Goulart. 40 anos, tá fazendo a sua estreia como árbitro na Série B. Pra mim, ele já podia estar fazendo a despedida dele, tá, gente? Eu vou ser sincero. louco, Frank. É o primeiro jogo Carlão, do cara, pô. O cara não consegue deixar o jogo fluir. O cara não dá falta e não dá cartão. A estreia a gente fica tenso, viu, Frank? Ah, mas olha, sei lá. Na sua estreia você não ficou tenso, Frank? Eu marquei 2 gols, Carlão. Isso porque era lateral esquerdo.
Tá parecendo o Eliel, pô. São todos, né? A recíproca não é verdadeira para todos. Não, a brincadeira essa parte, vamos falar sério, né? A gente entende que início a sua estreia, né? Como o Carlos colocou, a gente sempre sabe que é um pouquinho complicado. Mas existem alguns erros técnicos que não podem ser cometidos, né? A questão disciplinar, você parar o jogo toda hora. E se a gente reparar, a Ponte não conseguiu jogar, não tem como pôr bola no chão para jogar. A meia cancha da Ponte não jogou. O Alisson não conseguiu achar o jogo. O Cássio Gabriel teve até alguns lampejos que ele conseguiu escapar e tentou fazer algumas jogadas. Me parece um jogador muito inteligente, né? Mas tá difícil. O Eliel é aquilo que eu falava, Carlos, que eu sempre bati. Você imagina, se num jogo desse aqui, olha, que não tem tanta responsabilidade, a bola muito pouco chegou nele, né? E ele ainda é muito franzino. A Ponte precisa fazer um trabalho para encorpar esse menino. Que a galera chega batendo. Ele tomou umas 4, 5 burdoadas no começo do jogo ali que eu fiquei temeroso, hein? E vai ser isso o ano todo o ano que vem, gente. O menino vai apanhar muito. Pra não dizer, gente, que não gostei de nada na Ponte Preta, o goleiro aí, o Pedro Rocha, o Pedrão, Carlão, me passou segurança, pelo menos dos goleiros da Ponte. Ele demonstra ser um cara corajoso na saída de bola. E na jogada que o Marcelo, na transmissão, chamou a atenção, ele não conseguiu sair porque houve uma falta bem na frente da saída dele. Tanto que o árbitro anota essa falta no escanteio. Mas assim, se vocês me pedirem uma nota para o jogo na primeira etapa, eu vou dar uma nota 4 e vou dizer uma coisa, hein? Se a Ponte conseguir pôr a bola no chão, ganha o jogo. Torcedor de Pernambuco, me perdoe, mas o time do Náutico é bem sofrível. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Deixa eu abraçar nossa audiência, o Edilson Roberto. Lamentável esse começo da Ponte, simplesmente ridícula com desrespeito à camisa. O Carlos chegou a ler esse comentário aqui no YouTube. O Joab diz que vai ser 2-1 para Macaquinha. O Reinaldo, esse Júlio Vitor era o novo Neymar, do Vanderlei Pereira. Verdade. Um abraço para você, viu, Reinaldo? Obrigado pela audiência. Ah, é verdade mesmo, bem lembrado. E eu acho que ele não vai voltar pro segundo tempo não, hein? O cobrador de churrasco, esse jogo tá pior do que assistir Somália e Bahamas. Valeu, cobrador de churrasco. Ele disse que é jogo pra 0-0. Jogo pra 0-0. O Leonaldi novamente muito mal. O Leonaldi durante o campeonato caiu de produção mesmo, isso é verdade. Tô com você, o Cássio Gabriel e Fecinha assistindo o jogo dentro do campo. Felipe, solta os gols da Macaca aí, mister. Mas por enquanto teve gol aqui não, viu, queridão? 0-0. O que o Felipe vai fazer é soltar mais um intervalo aqui no nosso Intervalo FI. A gente volta já já. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Vai presentear produtos para casa, cozinha e presentes. Black Friday, venda. Compre agora e pague com preço de Black Friday. Muito bem, intervalo de jogo no Estádio dos Aflitos, em Recife. E o Hélio dos Anjos, a gente já conversou com o Hélio dos Anjos. Vamos ouvir. Vamos ouvir de novo. Acima de tudo, de muita tradição, de muita força, de uma torcida apaixonada e uma torcida muito fiel, né? E o que aconteceu com o Náutico esse ano é uma coisa normal do futebol, mas ninguém aceita passivamente. E eu vejo que o Náutico tem todas as condições na próxima temporada de retornar o mais rápido possível. Camisa pesada, torcida pesada e um campo sensacional para você fazer prevalecer sempre. E a gente fica sentido porque não é isso que nós queríamos. Gostaria hoje, sinceramente, de estarmos as duas equipes aqui nas mesmas condições. Mas faz parte e, como eu frisei, o Náutico é muito grande e vai sair da terceira divisão o mais rápido possível. O Hélio dos Anjos falando aí do Náutico, ele que tem história com a camisa, né, treinando o Náutico, e foi perguntado sobre a situação do time de Pernambuco. Pois não. A gente falou do Júlio Vitor, é o mesmo, viu? É o cara, 21 anos de idade, Júlio Vitor, ponta esquerda, ele tem 1,72 m, né? Atacante, né? Hoje esse de ponta esquerda não tem mais, né? São 8 jogos pela Série B desse ano com o time do Náutico. Ele que começou no Rio Branco de Americana, depois foi para Ponte Preta, né? Da Ponte foi para a Ferroviária, isso já em 2020, contrato com a Ferroviária, só que o contrato dele termina com a Ferroviária agora, no dia 31 de dezembro de 2022. Ele estava emprestado no time do Náutico, está emprestado desde o dia 28 de julho no time do Náutico, que tem contrato com a Ferroviária até 31 de dezembro de 2022. Tem 8 jogos, esse é o 9º jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Nenhum gol marcado. O Júlio Vitor, aquele mesmo, que Vanderlei Pereira certa vez disse que seria o novo Neymar do futebol brasileiro. Menos um pouco, né? Pode ser até bom jogador, mas não sei se volta pro segundo tempo, porque ele tava dando muita mancada no final do jogo lá, foi uma bola alongada. Uma mancada não é fazendo coisa errada, não, é mancando, né? Tava mancando, uma bola enfiada ali no contragolpe do Náutico, ele correu, o Léo Santos chegou primeiro, recuou de cabeça pro goleiro da Ponte, mas ele saiu mancando ali, eu acho que não deve voltar pro segundo tempo. Aliás, o técnico Dado Cavalcante do Náutico vai fazer 3 alterações. O 15 no 16. O 15 no 16, eu vou marcar primeiro os números aqui, porque senão eu vou perder o fio da meada, né? O 15 no 16. Na verdade é o 16 no 15, no caso, né? O Ralf vai embora. Vai embora também o número 9 para a entrada do 21. Já eu confirmo o nome dos caras para você. E eu não peguei uma ali. São 3. São 3 modificações. 3 modificações. Vai começar o segundo tempo. Né? Vai começar o segundo tempo. E eu já vou trazer para você aqui. O número 16 do Náutico é o Matheus Coção. Matheus Coção é o 16, tá, Carlos? Vou chamar só de Matheus, ok? Coção. E o número 21 é o Amarildo. Amarildo é o número 21. Amarildo é o número 21. Só que foram 3, né? Então eu já confirmo a terceira para você. Beleza. Náutico, portanto, fez 3 alterações, segundo o Marcelo. A Ponte Preta me parece o mesmo time do primeiro tempo. A Ponte é o mesmo time do primeiro tempo. Posse de bola no segundo tempo vai ser do time do Náutico. Vai tocar na bola o time do Náutico. E o Amarildo, camisa número 21, já entra tocando na bola. Vai apitar o árbitro Roger Goulart do Rio Grande do Sul. Apita o árbitro. Tem bola rolando no segundo tempo. Carlos Cossa.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Você sabe, torcedor de futebol, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer para você todas as emoções. A bola tá rolando no campo da FI, você tá ligado conosco, você tá ligado comigo aqui nos canais Futebol Interior. Trabalha a bola o time do Náutico, bola com o Souza, aquele mesmo, ex-Ponte, ex-Palmeiras, trabalha a bola pela direita, ele entrou no segundo tempo também, era o terceiro jogador que faltava. Entrou no lugar do 10, o Lucas. O Lucas, que falei, o Lucas saiu contundido, é o Lucas que estava contundido. Não o Júlio Vitor, né? Não. É o Lucas. Júlio Vitor é o loirinho aqui, camisa número 17. É o Lucas Paraíba que foi embora. Isso, o Lucas 10 que estava contundido, saiu para a entrada do Souza. Souza que jogou na Ponte, né? Batia bem, falta. Foi bem, né? na macaquinha. Foi muito bem, saudade dele. No Palmeiras também ele foi bem, depois foi para a Portuguesa e aí depois sumiu e agora apareceu no time do Náutico. Rebaixado com o Náutico para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E o Leonardo está caído, o jogo está parado. É falta, mas ele vai dar, se for falta, é falta para o time do Náutico, né? O Leonardo se contundiu ali fazendo a falta no jogador do Náutico, Capibaribe. O jogo tá parado, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Bom, então no Náutico saíram Ralf, que já estava amarelado, Isso. o Lucas contundido e o Júlio, não o Júlio Vitor. O Júlio centroavante, o Júlio Vitor continua. Entraram Matheus, Souza e Amarildo. Isso. No time do técnico Dado Cavalcante. É no cotovelo a contusão do Leonardo, hein, Carlos? 2 minutos passados do segundo tempo. 0 para Ponte, 0 também para o time do Náutico. A bola pegou no braço do Souza. O jogo tá parado, é falta para Ponte fazer a cobrança. Campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Você segue participando conosco, mandando mensagem, pode participar aqui pelo YouTube, pode participar pelo Facebook, pode participar também aqui pelo nosso Facebook, pelo chat. Olha o time do Náutico, Júlio Vitor, vai queimando ali, bateu pro gol, Pedrão, foi pra ela, fez a defesa, bola voltou na direita pra Tássio, vai pro cruzamento. Bola passa, vai embora, linha de fundo. Eu achei que o último toque tinha sido o jogador da Ponte. Mas o árbitro não achou isso, não. Ah, tá marcando escanteio. Ele tá marcando o impedimento, né? Do jogador da equipe do Náutico. Porque, ô Frank, eu achei, vou ser bem sincero pra você, achei que o último toque foi o jogador da Ponte. Ih, Ponte saiu errado. Bola voltou pra Júlio Vitor, vai queimar ali uma bomba pra fora. É esse negócio, né? Essa porcaria aí de querer sair jogando no campo de defesa. E o pior é que quando a gente tem o Léo Santos jogando lá atrás, Carlos, por ser um jogador que tem um bom controle de bola, tem uma certa habilidade, aí vem essa patifaria de querer sair com esse jogo apoiado. Gente, isso aí só serve para trazer o adversário para dentro do nosso gol. Também não gosto, Carlos, não me desce. Eu detesto. Isso aí não vira nada. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente. Facebook, Futebol Interior. YouTube, Futebol Interior, Futebol FI. São 2 canais para você participar. Obrigado você que tá com a gente também no canal de áudio, no aplicativo da Rádio Futebol Interior, no Radiosnet. Somos liderança, hein? Estamos ali, ó, entre as melhores no Radiosnet. Obrigado você pela grande audiência no site futebolinterior.com.br. O Wilson Rocha Wilson tá com a gente. Ademir Júlio, Roberto Santos, que fim de feira, hein? Esse jogo vai ficar 0-0, tá dizendo aqui o Roberto Santos. O Luiz Dantas, vai precisar contratar bem 2 laterais esquerdos, um direito para serem titulares, um zagueiro pelo lado esquerdo que seja rápido. Zagueiro, Luiz? Zagueiro, acho que não. Lateral esquerdo, se o Arthur ficar, acho que mais um para ajudar ali, né? Agora lateral direito eu tô contigo, vai precisar contratar. Se não 2, pelo menos 1. O Luiz Vanderlei
Delanhese. Tá ligado com a gente também? Fala, Luiz. Será que dá? Bola macaca. Ronaldo Queiroz, vamos Ponte. O Renato Paulo tem críticas destrutivas e construtivas. Valeu, obrigado, Renato. Tá falando aqui a respeito daquele comentário que eu fiz aqui no finalzinho do primeiro tempo. 5 minutos passados desse segundo tempo. Tá 0-0, Ponte Preta e Náutico, 38ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o 27º encontro entre as equipes, entre Ponte Preta e Náutico. Até aqui foram 26 jogos, 10 vitórias da Ponte, 8 empates, 8 derrotas. 38 gols marcou a Macaca, 33 gols marcou o time do Náutico. A Ponte tem um saldo de 5 ainda para gastar. Você tá abrindo e fechando aí o botãozinho do microfone, Corsato? Quer falar alguma coisa? Capite a minha mensagem. O Náutico, Carlos, ele tem uma motivação aí para esse jogo também, né? Porque ele tá jogando hoje para não ter a pior campanha na Série B em pontos corridos de todos os tempos, né? Em 2017, o clube ele foi rebaixado na lanterna também do campeonato com 32 pontos, né? Hoje, ele tem 30, empatando vai a 31, então se ele não vencer, ele vai ficar na lanterna e fazer a pior campanha da Série B dele, Náutico, de todos os tempos. Que fazem 5 anos, 2 rebaixamentos para a Série C. E o Náutico vem na ponta esquerda. Vem o time do Náutico. Bola ali com o Júlio Vitor. Vai para a linha de fundo, vai para o cruzamento. Formiga. Último toque do jogador da Ponte. A bola acaba saindo pela linha de fundo. Foi escanteio, viu, Formiga? Escanteio para a equipe do Náutico fazer a cobrança. Vem Souza para fazer a cobrança do escanteio. Bom, dos 26 jogos até aqui, 2 resultados apareceram mais entre as equipes. O primeiro e o segundo, né? Que estão empatados. 2-1, 3 vitórias do Náutico, 2 da Ponte. E 1-1, 5 empates. Foram os resultados que mais viralizaram e mais apareceram nesse confronto entre Ponte Preta e Náutico. Escanteio para a equipe do Náutico. Souza para a bola, levantou, tocou na boca do gol. Dá um soco na bola. Eu nunca vi uma defesa dessa assim. Ele cortou a bola. Sabe aquela cortada de vôlei? Ele foi pra bola e cortou a bola. Tira a bola ali o Pedrão. Mas me parece que bola alçada, né? Cruzamento, né, Frank? Parece que ele vai bem, né? Não vi ele perder nenhum, hein, Carlão? Parece, gostei. Parece que vai bem. Ô, Pedrão. Ô, Pedro Rocha. Goleiro da equipe da Ponte. E vem o Náutico. Bola pro Amarildo. Virou, trabalhou. Bola pro Júlio Vitor. Escorregou e ainda tocou a mão na bola. Aí a bola volta aqui pelo meio. Volta pro Alisson. Sentiu. Que tá pedindo falta. O árbitro tá parando para marcar a falta. Cássio Gabriel, hein? 23 da Ponte, parou ali no meio campo. Já olhou pro banco de reservas. Sei não, hein? Tô achando que Chaporã vem aí já. Não, aí tem o Vitinho, pô. O Vitinho, brinca não. Me ajuda aí, pô. Me ajuda a te ajudar. Ele pode pôr o Fecinho no meio e colocar o Chaporã na frente. Não. E o novo Neymar, segundo o Vanderlei Pereira, tá caído no gramado. É ele, né, Carlos? O Júlio Vitor. Isso não é legal pro jogador, né? Você fazer isso. Não fui eu que falei. Não, sim. Foi o ex-presidente da Ponte, que aliás tá colocando a Ponte no pau pra receber uma grana aí. Nem Ponte Pretano ele viu? Ponte Preta 1, Náutico 0 foi o último jogo, né, entre as equipes no dia 20 de julho de 2022, gol de Eliel. O Eliel foi pra rede. Depois, em 2021, nos 2 jogos na Série B, a Ponte perdeu em casa pro Náutico 3-2, no dia 16 de outubro de 2021, e fora, a Ponte aí mesmo, nos aflitos, empatou com o Náutico pelo placar de 1-1. E não vai dar mesmo pro Cássio Gabriel, né, Marcelo? Já foi. Anota aí, Vitinho, 34, no lugar do Cássio Gabriel, a primeira alteração na Ponte. Cássio Gabriel, 23, vai embora. Vitinho, 34, tá no jogo. E tem um jogador do Náutico saindo de maca ali, me parece ser o Júlio Vitor, viu, Carlos? É ele. Júlio Vitor. Agora a TV reprisa ali o lance do Pedro Rocha, o Pedrão, goleiro da Ponte Preta. Trabalha a bola aqui o Jean Carlos. Jean Carlos vem na bola, chega a zaga da equipe do Náutico, tira. O Jean Carlos trocou a chuteira. Ele tá com uma chuteira que não tava com uma cor legal, né? Agora com chuteira preta, agora ficou melhor, viu, Jean? Bola ali pro Vitinho, não, é o Amaral. Toca na bola, vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita, bola para Matheus Silva, jogador que pertence ao Cruzeiro. O Cruzeiro já se manifestou, diz que vai emprestar novamente o jogador para pegar a rodagem. Zagueiro de
23 anos de idade. Bola aqui para a equipe da Macaca. Tomás vem aí. Na ponta, Tomás, camisa número 20, vem ele já. Daqui a pouco, novidade no time do Timbu. Bola para Vitinho, perna esquerda, tentou fazer o passe para o Eliel. Vitinho e Eliel formam uma dupla boa, formaram uma dupla boa no time da Ponte Preta, que chegou entre os 8 melhores no Campeonato Paulista Sub-20. Bola ali pela direita, trabalha a bola no time da Ponte, bola pro Formiga. Igor Formiga, o nosso Formiga Atômica hoje tá discretinho, nosso Formiga Atômica. Bola para Léo Santos. Léo Santos, zagueiro que pertence ao Corinthians. Pode ficar para a temporada 2023 com o time da Ponte. Vem o camisa número 14. Ele vira o jogo, toca a bola ali para Leonaldi. Camisa 5, capitão do time da Macaca. Vira o jogo. Esse tem contrato com a Ponte Preta até 2024. Bola aqui para a ponta direita, para a ponta esquerda. Bola para Jean Carlos. Jean Carlos agora joga com uma bandagem no braço esquerdo, o braço que ele operou. Teve que fazer ali uma operação no tendão. Bola para Leonaldi. Leonaldi vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita. A bola ali é pra quem? É pro Formiga no peito, no chão. Já passou, pediu, a bola volta na ponta direita. Vem pro cruzamento do Alisson. Pega ali no jogador da equipe do Náutico e sai. Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança, vai ter alteração. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Lateral para Ponte, lateral cobrado na ponta direita, vem Formiga, perde, a bola sai para lateral, último toque do jogador do Náutico. Vai, Corsato. Não deu mesmo pro novo Neymar, o Júlio Vitor foi embora com a 17, entrou o número 20, Tomás. É a quarta alteração do Dado Cavalcante, treinador da equipe do Náutico. Vai, Corsato. Bola aqui pela direita, trabalha a bola o time da Ponte. Bola com o Léo Santos. Léo Santos toca a bola para Jean Carlos, 1, 2, 3, 4 caras do Náutico na marcação para cima do menino. Aí não deu, a bola voltou pelo meio, trabalha a bola, era pro Amarildo na marcação, chegou o Matheus Silva, ganha essa bola aqui para a equipe da Ponte. Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá com a gente. O Renato Paulo dos Santos, o Osmar Dangara. Queremos Chaporã imediatamente. Não, Osmar, melhor não, deixa ele lá. 12 minutos passados, daqui a pouquinho vou girar o placar, hein, Rede? Atenção, Rede, atenção grande, Rede, conosco. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola, o time do Náutico. Bola na ponta esquerda, 2, a marcação ali pra cima, vem ali o Leonaldi, ganha essa bola pra ponte, é o Alisson que tá por ali. Como briga esse o Alisson? Vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita, bola para Igor Formiga. Formiga no meio, toca a bola para Leonaldi. Leonaldi tava com uma faixa de capitão da cor vermelha. Agora a faixa de capitão é da cor amarela. Vira o jogo, trabalha a bola aqui pro Souza. Será que ele estava impedido, Corsato? Não, tava não. Tá, o Souza desse lance, ele tá impedido por 1 ano. Jesus, mas pô, peraí, né? Ô Souza, vamos prestar atenção no trabalho aí, meu filho. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa. 13 minutos passados do segundo tempo. 32 para terminar o jogo. Te contei não, canais Futebol Interior, Facebook Futebol FI. Futebol Interior no Facebook, no YouTube Futebol FI. Futebol Interior, canal de áudio, notícias do esporte. Também Araraquara News, 38ª rodada. É o fim do Campeonato Brasileiro Série B para Ponte Náutico. A Ponte fica, o Náutico ano que vem estará na Série C. Náutico e Ponte tudo igual, 0-0, Marcelo. Rapaz. Ó, Gil Vicente 1, Portimonense 2. É o Campeonato Português. Pelo Campeonato Italiano, Udinese e Lecce empataram pelo placar de 1-1. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se há uma crise lá fora, não foi eu quem fiz. Bola pra Ponte aqui no meio, vem Vitinho, ganha a bola pra Ponte, joia da base da Ponte também o Vitinho na marcação, chega ali o Leonaldi, foi bem na bola, o Leonaldi ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pra Jean Carlos toca a bola pra Felipe Amaral, vai jogar na seleção sub-20, foi convocado, trabalha a bola pelo meio, bola para Vitinho com a perna esquerda, ele vira o jogo, trabalha a bola para Igor Formiga levantou a cabeça, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga da equipe do Náutico tira, bola volta aqui pelo meio, aí vem ali o camisa número meia dúzia, o Tássio, toca na bola, último toque ali do Felipe Amaral, o árbitro não deu falta, a bola voltou, trabalhou pro Alisson, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga. Pega na zaga e vai ficar ali com o Matheus, camisa número 16, ganha essa bola para a equipe do Náutico, só que ganha, perde, Matheus Silva ganha a bola para Ponte, toca a bola para Igor Formiga, cruzamento pro Eliel, toca de cabeça para fora, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para Ponte, o Frank, 15,
15 passado o segundo tempo. Meia hora para terminar. 0 para Ponte, 0 para o Náutico. Fala do jogo aí, Frank. Carlos, o jogo continua muito ruim, né? Mas essa entrada do Vitinho deu um novo gás no meio campo da Ponte. Pelo menos ele está se mexendo, está fazendo com que o Eliel comece a trazer preocupação para o sistema defensivo do Náutico, né? E por incrível que pareça, Carlos, o Felipe Amaral, ele deu uma adiantadinha e está dando uma qualidade melhor esse meio campo da Ponte, hein? E vamos ver, Carlão, mas eu ainda boto fé na macaca, né? Podemos e temos chance de vencer este jogo. Agora o Anilson fez falta pra cima do Fecim. Ele segurou o Fecim, né, cara? Não adianta ficar bravinho, né? Você falou ali, Marcelo, daquele lance, né, que aconteceu no Campeonato Pernambucano, do Giancarlo, que é meia, com a Débora Cecília Cruz, que é a quarta árbitra, ou que é o quarto árbitro no jogo de hoje, né? Mas independente de ser do sexo masculino e feminino, e aí você tem que ter mais educação ainda, né? Mas eles não têm educação, né? Eles não respeitam o árbitro também. Foi falta, o cara reclamou, quase que penou a bola, né? É verdade. O Vitinho vai pra bola, ajeitando ali, respira o Vitinho. E eu achei que era só do jogo, mas o Souza, número 8, que jogou aqui na Macaquinha, né? Tá jogando de centroavante, cara, no time do Náutico. Vitinho, vem ele pra fazer a cobrança de falta para a equipe da Ponte, menino da base, 20 anos de idade, camisa número 34, perna esquerda, pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Matheus Silva voltou, trabalhou pro Giancarlo, vai queimar ali, bateu pro gol, pegou na barreira, pegou ali na barreira, que tava à frente na zaga, a bola voltou pra Leonaldi pro Formiga, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Vitinho, pra fora! Ele não pegou legal, menino. Se jogou na bola, mas não deu. Linha de fundo, tiro de volta. Pro goleirão do Náutico, Bruno Lopes, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Vivi Vicente, Osmar Dangar, Thiago Moreira, TPC, Enzo Assis Pereira dos Santos, sem gol esse jogo, ele tá cravando aqui. Vem em Ponte, bola aqui pro campo de ataque, cruzamento, passa por trás do gol, sai no liga de fundo, tiro de volta pro goleirão Bruno Lopes fazer a cobrança. O Yuri Viana tá colocando aqui, ó, empate. Eliel está sozinho na frente, não tem pontas para cruzar, tá dizendo aqui o Osmar Dangar. O Matheus ZS tava pensando em apostar no 0-0, então aposte. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Eliel, toque de cabeça, sai do gol Bruno. Pra ficar com ela, se a Ponte erra na saída de bola, Frank, o Náutico erra e erra muito também, hein? Uma pena que hoje nada tá dando certo na frente, hein? Ô Carlos, mas o Vitinho entrou bem no jogo, hein? Também gostei. Já fez mais que o Cássio Gabriel, o jogo Sim, inteiro, viu? Por incrível que possa parecer, hein? Pois é. Os jogos que o Cassinho jogou hoje pra mim foi o pior. Hoje eu não achei que ele luziu, não. Uma palavra que você gosta muito, Carlos. Eu? E é aquela coisa, né? Os dois times têm boa intenção, né? Ih, rapaz, o Pedrão caiu lá dentro da pequena área. Os dois times têm até uma boa intenção, né? Mas dizem que no inferno de boa intenção tá lotada, né? Eu ia lançar essa, né? Eu ia lançar essa e dizem, né? Não sei, né? Dizem mesmo. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. O Pedrão tá sentindo ali, na verdade não é contusão, né? Ele tá se sentindo mal, tá passando mal ali o Pedrão, né? Ele rebateu uma bola ali, né? E realmente, ele tá, não é contusão não, ele tá passando por um momento estranho aí, o arqueiro da Ponte Preta. Tá igual você ontem. Quem nunca, né? Quem nunca passou por um momento estranho na vida? Ele tá lá, agora tá tomando aquela água, né? O goleiro da Ponte Preta, o Pedrão, que está estreando nessa Bezona 2022 como titular da Ponte, viu, Carlos? Não é fácil não, viu, Frank? Carlão, você não adivinha o que eu me lembrei, hein? O que Se um dia eu ficar muito estranho, deixa esse dia, Sabe quem canta? Opa! Dalton. Eu ia lançar uma agora há pouco do Djavan. Que, aliás, é a música que eu mais gosto dele. Djavan canta pra caramba, né? Uma das melhores vozes
do Brasil. Mas a Lilás é muito da hora, né? Torcedor, o jogo tá uma porcaria, por isso que a gente tá falando de música tá parado, aqui, viu? tá? Por falar nisso, deixa eu aproveitar para mandar um abraço pro pessoal que tá com a gente no canal de áudio. Tem muita, só porque eu falei que o jogo tá parado, já voltou. E o goleiro tá lá, vamos testar ele. Tomás pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Matheus Silva tira, cruzamento, levantamento na boca do gol, pro Amarildo, vai queimada ali, tocou bola pro Souza, chega o Matheus, tira. Rapaz, será que dá pra botar fé no Pedrão? Tô olhando ele assim, parece que ele ainda tá meio grogue, hein? Olha lá, ó. Sei lá, hein? Estranho. Deixa eu abraçar aqui o pessoal que tá com a gente no canal de áudio. Cidades, por exemplo, aqui, ó. São Paulo, Recife, Pernambuco, linda Recife, Campinas, meu amor, Divinópolis, Ipatinga, Rio de Janeiro, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Curitiba, Belo Horizonte, Louveira, São Gotardo, Araxá, Torres, Maceió, Itaí, em São Paulo, Londrina, no Paraná, Erechim, Feira de Santana, na Bahia, Gramado Xavier, pontuando também em Canoinha, Santa Catarina, Blumenau, Joinville, Macaé, Rio de Janeiro e um montão de cidades aqui, Erechim também com a gente, Realeza no Paraná, rapaz, Realeza no Paraná. Obrigado pela audiência. 21 minutos passados o segundo tempo de jogo, tá 0-0 Ponte Preta e Náutico. Jean Carlos pôs a bola na frente, acabou o campo. A bola sai, vai embora, lateral para a equipe do Náutico fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Aproveita da melhor forma o seu tempo. 21 minutos, 30 segundos passados. Segundo tempo. 23:30 para Corujão Autopeças. Peças e acessórios para o seu carro. Corujão Ponte vem. Bola ali pela direita. Formiga. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Pegou ali no Matheus. A bola voltou ali pro Igor Formiga. 22 minutos passados desse segundo tempo. Tá 0-0 já. Vou completar o giro. Formiga toca a bola ali pro Vitinho. Vitinho toca a bola na ponta para Leonaldi. Não, Amaral. Felipe Amaral para Formiga. Formiga para Vitinho. Vitinho para Leonaldi. Leonaldi para Vitinho. Vitinho no meio. Tentou trabalhar a bola pro Fecim. É no Totó, só no Totozinho chegou a zaga do Náutico para tirar a bola, voltou. Tomás vem na marcação, Jean Carlos ganha a bola para a Ponte, toca a bola para Léo Santos. Léo Santos, vem o zagueiro da Ponte, camisa número 14, vira o jogo, toca a bola para Jean Carlos na marcação para cima dele, o Tássio. Tira, joga a bola para a lateral para a Ponte fazer a cobrança. Para Corujão Autopeças. Diz que peças Corujão 971007031. Tá precisando de peças para o seu carro? Corujão Autopeças. No placar do jogo, Náutico Ponte, Náutico, tudo igual. 0-0 Corsato. Campeonato italiano, a Udinese empatou com o Lecce pelo placar de 1-1, 13ª rodada no italiano 2022-2023. Campeonato espanhol, 13ª rodada, o Girona venceu com gols de Lopes e Martim, o Athletic Bilbao, que marcou com Guruzeta a 33 do segundo tempo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Frank Francisco, de carona sempre com o Frank, ao lado do Marcelo Corsato também, ao seu lado, torcedor de futebol do Brasil. Ó, falei aqui do Corujão, vou chamar o Frank para comentar, mas hoje eu precisei comprar peça pro meu carro, né? E a gente não tá sobrando dinheiro, né? Então eu cotei em 4 autopeças. A mais em conta, e tô sendo sincero aqui, viu, gente? Foi o Corujão Autopeças, tá? Detalhe, paguei mais em conta, recebi em casa, pagando ainda a entrega, ficou mais barato do que em 3 autopeças que eu cotei. Duas em Sumaré e 2 em Campinas, uma foi o Corujão. Então, Corujão Autopeças eu indico 971007031. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, é pro Eliel, foi pro chão, pênalti! Penalidade máxima pra Ponte! E foi! O VAR vai anotar, mas o árbitro do jogo, o Roger Goulart, não teve dúvidas, marcou o pênalti, foi, né? Tirou a bola do goleiro e aí, ó, foi pro chão. Não tem jeito, o goleiro quando vai assim, ele não tem freio, velho. Aí você pode comprar pastilha de freios lá no Corujão Autopeças que você não consegue parar. E o menino é muito rápido, né, Carlos? É rápido. Foi pênalti pra Ponte. Você tem dúvida, Frank? Não, nenhuma.
Pênalti, claro. O goleiro não tem como frear. Você falou tudo aí. O Marcelo não falou, mas fez um gesto aqui. Vai, Marcelo. Ele deu uma cavada no pênalti, né? Cavada? Cavada. Pra mim, ele cavou, ele busca o contato, né? Ele tira a bola e o goleiro chega atrasado. Eu também marcaria o pênalti, Carlos. Mas eu foi também pênalti. marcaria o pênalti. Aliás, o passe foi preciso, se eu não me engano, do Alisson, né? Que meteu o passe. Mas o Eliel deu uma cavadinha bacana. E quem pega a bola, já que a Ponte Preta tá sem, por exemplo, o Luca, né? Que é o cara das bolas paradas. O Elvis, né? É o capitão, Leonaldi. Leonaldi, que eu acho que não tem nenhum gol no campeonato, hein? Vai ser o primeiro dele no campeonato. A CBF anotou um gol pra ele, só que foi do Alisson, né? Então, Só que o gol é do Alisson, né? Então, na moral, ele não tem. Eu queria falar uma coisa, gente. Felipe Amaral tá fazendo um belo segundo tempo, hein? Eu só queria confirmar depois quem deu o passe, mas parece que Eu foi tô o na Alisson. dúvida com o Vitinho, viu? Eu queria ver de novo. A gente pode ver o lance depois. Mas é isso, o Leonaldi, parece que o pênalti tá confirmado, ele tá lá na bola, viu, Carlos? É pênalti pra Ponte fazer a cobrança, pênalti pra Macaca, quase 26, passados do segundo tempo, pode abrir o placar, o time da Ponte, Leonaldi, camisa número 5, capitão da Macaca, tá ali pra fazer a cobrança do pênalti, o Bruno Lopes tá no meio do gol, ele que fez o pênalti pra cima do Liel, o Bruno Lopes tá lá no meio do gol, pra pegar o Leonaldi pra fazer, autorizou o árbitro, pênalti confirmado, 26, Leonaldi pra bola, correu, bateu pro gol, é gol! Gol da Ponte! É gol! Na marca de 26! 26, passado o segundo tempo! Bola no canto esquerdo baixo! Goleiro no canto direito, Leonaldi bateu com categoria, perna direita, pro fundo da rede, tá aberto o placar, nos aflitos, em Recife, no Pernambuco, é o primeiro gol do jogo, é o primeiro gol da Ponte, é o primeiro gol do Leonaldi cobrando o pênalti, 5 é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar, nos aflitos, Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1, Náutico 0 da cobrança de pênalti. Leonaldi, mil vezes você, Leonaldi. Arrepia, nação Ponte Pretano. Arrepia, torcedor Ponte Pretano. Leonaldi, pra estampar o sorriso no torcedor da Macaca, no rosto do torcedor da Ponte. Leonaldi, você é o fera da Macaca, Leonaldi. Ponte 1, Náutico 0. Goleirão Bruno Lopes. Essa você só pega lá no fundo da rede. O detalhe do gol. Printa a tela do primeiro gol da Ponte. Vai, Marcelo. Legal, bacana, né? Ver um jogador formado nas categorias de base. O Leonaldi, na verdade, metade ponto, metade Taubaté, mas foi boa parte formado na base da Ponte Preta. Com a 5, capitão do time, pegou a bola, responsabilidade e bateu como tem que bater. Tirando o goleiro, nem pra o retrato vai sair o goleiro do Náutico. Bola num canto, goleiro no outro. A Ponte vence o jogo 1-0 e teve cartão amarelo aí na sequência depois do gol da Ponte pro Tássio, número meia dúzia da equipe do Náutico. É o terceiro cartão amarelo do jogo, o segundo pro Náutico. E vem o time do Náutico, bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da Ponte. Matheus Silva mete o pé na bola, a Zilha fica pedindo falta, o árbitro não deu. O Frank, o Náutico tá com a bola lá, mas eu quero que você comente. Ponte na frente 1-0. Eu tinha falado, né, Carlos, desde a primeira etapa. A primeira jogada que a Ponte fizer consciente, marca o gol. E tá aí, pra mim, um resultado justo, Carlos. A Ponte começa a ter uma postura diferente em campo. A entrada do Vitinho deu uma cara diferente pro time da Ponte. Eu gostei. Ai, meu Deus, Carlão, não vou falar, não. E ele vem aí, o Echaporã tá aqui na beira do gramado, vai entrar já. Ponte ganha essa bola, vem ali, era o camisa número 26, o Jean Carlos mete o pé nessa bola, tira dali, o Jean Carlos, a bola volta pelo meio, trabalha a bola pro Eliel. Aqui, ó, o Eliel tá jogando do lado do campo. O Eliel, foi aquilo que eu falei em jornada anterior, ele pode jogar assim do lado do campo. Ele pode jogar do lado do campo e ele pode ajudar muito a Ponte Preta. Tá caído ali
o Eliel, camisa número 17. Não sei não se vai dar pra ele, hein? O Echaporã já tá lá na beira do gramado pra adentrar ao gramado. Ele tá com a mão no joelho direito. O atacante Eliel da Ponte Preta. E tem público e renda quando você quiser, viu, Carlos? Agora. 4.011 o público total. 4.011 o público total. Parece que tem menos gente, né? Mas 4.011 o público total para R$ 106.889. R$ 106.889 a arrecadação nessa noite de sexta-feira. Bom público, né? O Náutico caiu, foi rebaixado. A Ponte Preta, por exemplo, no último jogo em casa, 1.189 torcedores. A torcida do Náutico é gigante, né, cara? O Náutico tem uma torcida gigante. Vamos combinar uma patifaria que fizeram com o Náutico. Aqui a gente transmite jogo pra torcida da Ponte, né? Mas vamos combinar uma patifaria que fizeram com o Náutico nessa temporada, né, cara? E vai sair o 20, vai entrar o 29 na Ponte. O 20 é o Fecim. 20 Fecim tá indo embora, segundo a alteração do técnico Hélio dos Anjos, para a entrada dele. Estão pedindo por você, Carlos, pelo Frank, pela Nação Ponte Pretana. Echaporã 29. E vem Náutico, bola aqui pro campo de ataque, bola ali pro camisa de número 21, que é o Amarildo. Chegou a zaga, tirou, a bola voltou, trabalhou pro time do Náutico. Tomás vai queimar dali uma bomba pra fora, a linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. E aí, Frank, o Echaporã tá no jogo, foi embora o Fecim. Só faltava fazer um gol agora, Carlão, para deixar a gente feliz. Da última vez que eu critiquei, ele entrou e fez gol. Queima minha língua, Echaporã, queima. Ele entrou e fez gol. Vamos ver, né? Melhor não, porque vai que aí ele faz o gol, os caras querem renovar com ele. Ele é do Atlético, né? Mas assim, é um menino ainda, né, gente? Na base do Atlético ele foi muito bem, né? A gente precisa sempre pontuar isso. A gente brinca, fala, mas mesmo no nosso lateral esquerdo, mesmo no jogo de hoje, que era pra estar tranquilo, a gente percebe intranquilidade. O garoto é muito instável. E quem sabe o Echaporã com um pouco mais de tranquilidade ainda vai mostrar muita coisa, Carlos. No caso do Jean Carlos, eu entendo que a Ponte vai precisar contratar 2 laterais, porque o Jean Carlos, a Ponte não pode ter só o Jean Carlos, né? A Ponte só tem o Jean Carlos para reserva. Ele já são 2 anos já jogando no time da Ponte Preta e assim, não passa com confiança, pelo menos pra mim, tá? Bola aqui pela direita, trabalha a bola, é o Matheus, ele tentou fazer o passe, ali chega a zaga da equipe da Ponte. O passe era pro Amarildo, né? Ficou reclamando ali com o Matheus, o passe foi muito forte. A bola saiu para a linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, chegamos a 32:40, quase 33 passados deste segundo tempo. 12 minutos mais acréscimos para terminar o placar do jogo. Para Corujão Autopeças, diz que Peças Corujão, o melhor preço da região. 971007031. Náutico Ponte tá na frente. Marcou de pênalti a 26 com Leonardo. Pênalti sofrido pelo Eliel, menino da base. Ponte 1, Náutico 0, Marcelo. Copa do Brasil Sub-20, semifinal, o Ceará perdeu pro Flamengo pelo placar de 2-0. No domingo, jornada dupla aqui dos canais Futebol Interior. Primeiro jogo, às 4 da tarde, Guarani e Chapecoense, com toda a equipe verde e branca dos canais Futebol Interior. E na seguidinha, grudadinho, tem Ituano e Vasco valendo vaga pra Série A na próxima temporada. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Frank, 33,5. Fala do jogo aí, meu querido. 1 pra Ponte, 0 pro Náutico. Carlos, se a Ponte tiver um pouquinho de tranquilidade, nossa, meu Deus do céu. Agora o Léo Santos foi sair com a bola ali, que ele foi empurrado, né? Mas furou, o pé dele tá saindo do estádio ali, vai. Ai, Jesus amado. Carlos, assim, aquilo que eu falei, a entrada do Vitinho produziu uma mudança muito interessante na meia cancha da Ponte, no setor de criação. Ele botou o time para jogar, né? Você pode perceber que o Eliel apareceu no jogo, coisa que ele não conseguiu fazer na primeira etapa. E um pouquinho de futebol, eu estava comentando desde o primeiro tempo que um pouquinho que a Ponte jogasse, Carlos, a Ponte marcava um gol. Fica aqui meus sentimentos também para a torcida do Náutico, porque esse time do Náutico, ele é sofrível, Carlão.
E esse resultado da Ponte aqui vai fazer com que o Guarani tenha que vencer o seu jogo para passar a Ponte, né? Neste campeonato campineiro, né? A Ponte que ficou quase todo o campeonato na frente do Guarani. A Ponte nas últimas 6 rodadas, a Ponte não venceu. A última vitória da Ponte Preta foi aquele jogo contra o Londrina. Depois a Ponte não sabe mais o que é vencer, né? A Ponte teve uma queda aí nas últimas 6 rodadas, né? Depois que descobriu que não ia mais cair, né? O time deu uma tirada no pé. Mas esse resultado aqui vai fazer com que o Guarani tenha que vencer, porque se o Guarani empata com a Chape, a Ponte passa nos critérios. O time do Guarani, e a Ponte ficaria na frente do Guarani com o mesmo número de pontos, né, mas na frente do Guarani. Quer dizer, a Ponte terminaria o campeonato na frente do Guarani. Isso vai fazer com que o Guarani tenha que vencer a Chapecoense no jogo do próximo domingo. Mudou. Aliás, o Marcelo falou muito bem. Domingo são 2 jogos com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. A abertura da jornada às 3 horas da tarde para Guarani e Chapecoense, com o Lucas de Souza, Claudinei Corsi, Wagner Ferreira e o Albert Cavalcante. Né? E depois o Claudinei Corsi segue com o Felipe Marques e com o Eduardo Tolentino para Vasco da Gama e Ituano. Todas as informações da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos entregar a Série B do Campeonato Brasileiro para você. E ó, Marcelo, eu sei que você tem que falar que mudou aí, sei que entrou o Bernardo, mais um aí, mas ó, os caras não estão alisando não, hein? Tem burdoada pra tudo quanto é lado aí, vai. O pau tá torando na casa do Noca. A Ponte tá recuperando uma bola aqui, a Chaporã tava na jogada, né? Tava na cara que não ia dar em nada. Bom, esse Chaporã, ele já tinha entrado, né? Então a Ponte faz as 2 últimas alterações, são 4, então no total, anota aí, Guilherme 39 entrou o Bernardo número 13. Guilherme 39 tá no jogo e o Bernardo 13 também. Vai você, Carlos. Vem, Formiga, toca a bola pro Chaporã. Não, Chaporã. Ele bateu fraquinho. Podia ir com bola e tudo pra dentro do gol no passe do Formiga. O passe do Formiga. Ele tocou, pegou o goleiro da equipe do Náutico. Vai, Marcelo, as alterações. Saíram então o Matheus, número 4, e o Eliel, 17. Ele dá aquela trancada no time. Ele coloca um zagueiro e um lateral, tira um atacante e um zagueiro. O treinador, o Hélio dos Anjos. Portanto, Matheus, zagueiro, foi embora. Eliel, atacante também, para as entradas do Guilherme e do Bernardo. Ele vai fazer uma ala aí, viu, Carlos? Ele vai jogar na frente agora o Formiga. Inclusive foi ele que deu passe ali pro Chaporã há pouco, né? O Chaporã podia ter dominado a bola, né, meu? O Guilherme, camisa número 39. Isso. E o Bernardo... 13. O Bernardo é o 13. Portanto, e vai ficar só com essas. Não, olha a Ponte. Bola aqui pro campo de ataque. Jean Carlos vai fazer. Bateu pro gol. Ele cruzou. Não, Jean Carlos. Bate pro gol, meu filho. Faz o gol. Aí chegou o João Paulo. Se bem que foi bem também. O zagueirão da equipe do Náutico pra tirar, hein? Mas tava impedido, hein? Era pro Formiga o passe, né? É que deu escanteio, né? Mas tava impedido o Jean Carlos, hein? Se sai o gol, não ia valer. Mas como agora gerou um escanteio e a auxiliar não marcou o impedimento, tava impedido o Jean Carlos, né? Então vai ser cobrado o escanteio aí, que aí o VAR não tem como se meter. Mas se gol, sai né? o gol ia ser anulado. Não, deu impedimento. Deu impedimento. Mas faz o gol, né, Frank? Sim, é falta de confiança, né, Carlos? Essa bola era só bater pro gol, gente. A Ponte, você falou que o Hélio retrancou o time. Tinha 3 jogadores do Náutico para sair com a bola e 5 da Ponte lá em cima dos caras. Vai faltar jogador em algum lugar aqui na defesa, né? Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa... Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Ronaldo Queiroz está em São José do Rio Preto, torcendo pela Macaca. Valeu, Ronaldo. O Osmar Dangar tá pedindo para você, Frank, pensa aí, você vai ter que pensar, tá? Pensa bem, hein? Escolha um. Echaporã, Bruno Alves e Bárcia. Você tem que colocar um no seu carrinho de compras. Echaporã, Bárcia ou Bruno Alves. Quem que você escolhe, Frank? Vou te dar tempo pra você pensar aí, tá? O Luiz Dantas. Vocês sabem dizer o que está acontecendo com o Thiago Oliveira? Opção do treinador, né? Hoje não entrou, o Léo Santos entrou como titular. O Fábio Sanches nem viajou, que é o titular absoluto. E aí ele coloca o Léo Santos, que é o terceiro zagueiro dele, não tem nem dúvida, né? E aí ele coloca o Guilherme e o Thiago tá no banco de reservas, mas não vai entrar. Viu, Luiz? Bom zagueiro, né?
Foi titular durante bom tempo aí no time da Ponte Preta, foi titular no Campeonato Paulista, titular no Campeonato Brasileiro da Série B no primeiro turno. Depois, quando o Matheus Silva chegou, não jogou mais, perdeu muito espaço com o técnico Era dos Anjos. Tem falta o Náutico lá pela ponta esquerda, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Falta para a equipe do Náutico fazer a cobrança, 40 minutos, toque da mesa de som do Felipe Marques. Vem Souza pra bola, levantou, tocou na boca do gol, muito forte, ela passa, vai embora. Lengre, Fonte Souza também não tá querendo nada com nada, hein? Pelo amor de Deus, hein? Nascimento vem aí. Nascimento? Número 14. Quem sai? Quem sai é o número 7, o Jobson. Jobson, experiente jogador, número 7, vai embora para a entrada do 14, Nascimento, a última do Dado Cavalcante. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. 40, o Felipe Marques já marcou, estamos caminhando para 41, mais 4 para terminar o jogo. Placar do jogo para Corujão Autopeças, Disque Peças, chame no zap 97100 7031, o menor preço em peças na região. Corujão Autopeças, Série B, Campeonato Brasileiro, te contém não. 38ª rodada, derradeira rodada para Ponte e pro Náutico. Náutico e Ponte, 1 para Ponte, 0 pro Náutico. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, cruzamento do Jean Carlos para trás, era pro Echaporã. Ele não quer fazer gol, velho. Não é possível esse negócio. Se o Jobson entrou, se o Souza entrou não querendo nada, o Echaporã parece que também não quer nada com nada. Completando aqui, 38ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte 1. Leonardo de pênalti no segundo tempo a 26. Náutico 0, vai Marcelo. Na primeira partida da final do Campeonato Paulista Sub-20, primeira divisão, o Santos venceu o Corinthians por 2-0, Carlos. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se há uma crise lá fora, não. Não foi eu que fiz. Formiga pra bola, fez a finta, vai queimar dali, vai bater pro gol, falta! Chegou pra cima dele ali, o camisa número 16, o Matheus cometendo falta, o árbitro parou pra marcar. Falta é falta pra Ponte, não pintou cartão não, né, Marcelo? Parece que subiu o cartão sim. O número 5 também, o Djavan, vai pintar cartão porque tá reclamando o capitão da equipe do Náutico. Vou confirmar pra você, mas ele tá com o cartão em mãos ali. Ele deu pro Djavan, né? Pro 5, o Djavan. Pro Cação, por enquanto, não. Mas pro Djavan ele deu sim. Então anota aí, cartão pro Djavan. Cartão amarelo, mais um no jogo. E o juizão olhou pro Djavan e falou, fala de novo. E aí só cantou, amanhã... novo E não é dia. Cação, é Coção. É o Matheus Coção, 16. É por isso que eu tô falando só Matheus. Facilita a nossa vida, Marcelo. Matheus Coção. E aí, Frank, você já decidiu o que você vai comprar lá no carrinho de compras, da Shopee? Ô, Carlos, o regulamento não, aí... na venda com H, fale com a Maria, 19 991 14 2661. Eu sou obrigado a comprar um aí? Obrigado. As marcas Echaporã. que você compre um. Echaporã. Falta pra Ponte. Bernardo e Vitinho. Vitinho e Bernardo. É frontal. Bernardo pra bola. Correu, bateu direto pro gol. Bruno Lopes! E espalma o goleiro! E que falta! Ah lá, mestre de cá, hein, do Bernardo! Rapaz, e tinha endereço. Quase o gol da Ponte, Corsato! Foi uma baita defesa. E o Bernardo mostrando uma qualidade que eu não sabia que ele tinha, Ele é bom na bola parada. Rapaz, tinha que ter aproveitado mais. Vitinho vai pra bola, escanteio, lado direito. Vem Macaca, quem sabe pro segundo já era. Escanteio pra Ponte, é o 4 no jogo, levantamento na boca do gol pro Léo Santos sozinho, vai fazer de cabeça pra fora! Passe e vai embora, mas pô, tá perdendo um monte de gol, hein, Marcelo? É isso, dessa vez foi o Léo Santos, cruzamento do Vitinho. Vitinho falou, ô Léo, vai pro gol, vai pra rede e me abraça, queridão. Vou ter uma assistência no campeonato. Mas aí o Léo Santos golpeou, ela passou, foi embora. Quase o segundo da Macaca, Carlos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br.
Aqui no Facebook, Ronaldo Queiroz, ano que vem a Ponte vai vir aqui em Mirassol e eu estarei lá para ver a macaca. Ronaldo, Mirassol na Série B, né? Tá certo, porque no Campeonato Paulista a gente vai perto, né? Mas não estaremos em Mirassol, né? Porque o Mirassol disputa a Série A1 e a Ponte tá na 2. Mas na Série B do Campeonato Brasileiro, sim, né? Sim, ainda tem o Novo Horizontino, né? Se não cair, né? Se não cair para a Série C, o time do Novo Horizontino. Segundo o rebaixamento do ano, se o Novo Horizontino for rebaixado da Série B para a Série C, porque o Novo Horizontino, junto com a Macaca, também caiu no Campeonato Paulista. E tem o CSA também que está disputando aí para não cair. O Novo Horizontino joga contra o Operário. Sim. O CSA pega o Cruzeiro. Mais 5 de acréscimo. Vamos até 50. Maria Aparecida Nami. Boa noite a todos. Um abraço. Osmar Dangar fala aqui, que gol perdido. Deus do céu. Renato Paulo dos Santos escreveu, ainda cabe mais um. O Joel da Silva, breve nível da torcida uniformizada Serponte. Ô, Joelzão, aquele abraço, meu querido. Obrigado pela audiência. O Joel, que ouve a gente também lá na Rádio Cidade de Campinas. Obrigado, viu, Joel? Heloísio Souza, o Acosta vai voltar pro Náutico. Acosta é aquele que jogou no Corinthians, né? Rapaz. Foi bem. Não, mas o Acosta tá com mais de quase 50 anos, não, pô. 50 não, mas ele jogou até anos atrás aí, viu? Mas eu acho que parou. Mas deve ser como auxiliar técnico, alguma coisa assim, não como jogador, né? E vem Ponte, bola aqui com o Igor Formiga, não tá valendo nada isso aí, viu? Não tá valendo nada, o jogo tá parado. Bola para a equipe do Náutico, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Os caras do Náutico também parece que não estão mais nem aí com a paçoca, hein? Eles estão tentando, né? Mas o time é fraco, né, Carlos? Bola ali pro Djavan volta essa bola aqui pelo meio, trabalha a bola na ponta direita, bola pro Tássio, vem o Tássio, toca a bola pra Djavan, trabalha a bola na ponta, bola ali pro João Paulo, vem João Paulo, é o Souza, de centroavante, agora virou zagueiro. Aí o Jean Carlos, vai na bola porque o Tomás vem em cima do C, hein, velho. Tomás vem em cima de você, hein, a bola acabou saindo, e o árbitro tá dando escanteio. Escanteio para a equipe do Náutico fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Beijo para Vivi Vicente, tá dizendo que também tá com a gente aqui. Eu também, Corsato, colocou ela aqui. Quem mais? O Renato Paulo, mestre de Cai Parraga, grandes jogadores. O Roberto Silva coloca Vasco, depois coloca a Ponte, escanteio para a equipe do Náutico, fazer a cobrança, levantamento na boca do gol, mete o pé na bola o Amaral e joga essa bola para fora. A Vivi Vicente acho que falou que te ouve na Rádio Cidade também, viu? Porque você tinha falado que um ouvinte aí te ouve lá, né? Ô, Vivi, obrigado, é verdade. Verdade, a Vivi que tá se recuperando, né, Vivi? Eu não sei quem tá fazendo o lance a lance lá do GE, mas o cara tá doidão, e depois eu conto por quê. Souza pra bola, escanteio, levantamento na boca do gol, toca de cabeça! Passa, vai embora! Meteu a testa na bola o João Paulo! Quase o gol de empate dos caras. E o Pedrão não pegava não, hein? Quase, que perigo, hein, Corsato? Rapaz, bem colocada a bola, né, do Souza. Ele tem qualidade na bola parada, não pra jogar de centroavante, mas colocou na cabeça do João Paulo, que subiu, tinha 2 zagueiros da Ponte com ele, a bola foi no cantinho, o Náutico não empatou o jogo, porque a fase, quando não é boa, Carlos, ela não é boa. O pessoal aqui do GE ajuda bastante até nas transmissões da gente, né? Mas o cara tá falando aqui que quem cobrou a falta foi o Igor Formiga e que quem cabeceou aquela bola pra fora no cruzamento do Vitinho foi o Guilherme Souza. Não. Vai com a gente aqui. Vai com a gente aqui. 48:40 passados desse segundo tempo. Vamos até 50 Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. 49 do segundo tempo, vai terminar o jogo. Deixa eu chamar aqui o último teaser, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros.
O pessoal tá lembrando de gente boa aqui, viu? A Vivi Vicente falou isso. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Vivi. Agora que eu entendi aqui. Heloísio Souza tá mandando parabéns aqui pela transmissão. E o pessoal começou a mandar aqui um monte de jogador bom, né? De Cá, Parraga, Mário Sérgio, Gaúcho, Afrânio. Bola pra Ponte. Bola ali pelo meio. É o Vitinho, camisa número 34, 49 e 40. Vai terminar o campeonato pra Ponte. Vai terminar o campeonato pro Náutico. Infelizmente, o Náutico rebaixado pra Série C. O Náutico que tem uma camisa gigante, uma torcida apaixonada, um dos grandes clubes do Nordeste do país. Vai ter que trabalhar bastante para voltar. Carlos. Mas a gente espera que o Náutico esteja de volta para disputar a Série B no ano que vem, que é uma camisa gigante, campeão pernambucano. Vai terminar o jogo, viu, Marcelo? Mas você pode falar antes de acabar? Não vai dar tempo. Aponta o centro do gramado. Fim de jogo, depois de 6 jogos, a Ponte Preta volta a sorrir com uma vitória. E fecha o campeonato assim. 1 para a Ponte, 0 para o Náutico. Leonaldi cobrando pênalti, 26 do segundo tempo. A Ponte sobe na tábua de classificação. Vai à 11ª posição. Posição essa que ela ficou ano passado. Termina com o mesmo número de pontos, só que pode perder a posição para o Guarani. O Guarani, se vencer a Chapecoense, passa a Ponte. Se empatar, fica com o mesmo número de pontos, mas não vai passar na Ponte Preta. Ponte, 49 pontos, conquista mais uma vitória na competição. Fim de jogo. Fim de campeonato para as duas equipes. Vai, Marcelo, com seus convidados aí. O Ferrugem, o Souza, vai falar. Ele que entrou para jogar no meio, foi para centroavante e terminou de zagueiro. Fala, Souza. Terminar a Série C e sua avaliação sobre esse ano. Eu vim para cá, lógico que eu não esperava isso, mas Deus sabe todas as coisas. Estou passando esse momento, todo mundo está passando, é porque é necessário. Então, ano que vem eu vou continuar assim. A gente vai começar um trabalho novo, vou ter um tempo de adaptação, que estava 7 anos fora. E é continuar aqui para poder ajudar o Náutico. Obrigado. Vai ficar o Souza. O Souza tem identificação com o Náutico, porque ele tinha, antes de ir para o exterior, passado pelo próprio Náutico, né? E diz que vai continuar aí para a próxima temporada. O Souza, como eu disse, ele entrou para jogar no meio, foi de centroavante dado momento do jogo e terminou fazendo a função de um dos 3 zagueiros do time do Náutico, né? Dado Cavalcante, que fica para a próxima temporada, autor do gol da Ponte. Capitão no jogo de hoje, Leonaldi. Fala aqui nos canais Futebol Interior. Fala, Leonaldi. Essa temporada com a sensação de dever cumprido, já projeta 2023 na Ponte Preta, Léo? Claro, eu fico muito feliz com o gol, né? Com ser capitão desse time que eu consegui subir do profissional, da base pro profissional, né? E na temporada passada eu acabei fazendo mais gols, mas nesse ano, no último jogo, no apagar das luzes, eu consegui fazer meu gol no 2023 e fico muito feliz com isso. E a sensação é dever cumprido, pelo que foi, a temporada inteira foi muito conturbada. Eu agradeço a torcida da Ponte Preta, que nos ajudou no momento que a gente mais precisava. E agora é focar para 2023 fazer um ano melhor para a Ponte Preta. Tá aí então. Sim, acho que tem um contrato até 2025. Obrigado. O contrato com a Macaquinha fica para a próxima temporada, a gente espera que sim, né? O Leonaldi, que falou que o ano passado ele fez mais gols que nessa temporada, e o dever cumprido, é claro que o dever não foi cumprido, porque a Ponte foi rebaixada no Campeonato Paulista, mas se tem um cara que no Campeonato Paulista jogou bem, né? Tentou, se salvou, um dos poucos que se salvaram daquele marasmo no Campeonato Paulista foi o menino Leonaldi, para mim um dos destaques da Ponte na temporada. É bem verdade, a gente pode até falar isso no sequência aqui da transmissão, que durante o campeonato ele oscilou, mas o Leonaldi um dos destaques da Macaquinha nessa Série B. A Ponte que, como você disse, Carlos, 49 pontos, 11ª colocação. Vamos aguardar aí o final da rodada para saber se essa vai ser a posição final da Ponte na temporada na Série B, Carlos. Legal, Ponte Preta termina então na 11ª posição, pode perder a posição para o Guarani. O Guarani tem que vencer a Chapecoense para passar a Ponte. Por quê? Porque a Ponte tem 12 vitórias e o Guarani também tem 12 vitórias, né? Só que com o empate, o Guarani vai ficar com -4 de saldo e a Ponte -2. Então a Ponte passa o Guarani nesse critério. Se o Guarani vencer o jogo, aí ele vai para 51 pontos. O Guarani pode terminar, inclusive, na 10ª posição, caso o CRB não vença o Bahia. Se o CRB não vencer o Bahia, o Guarani passa, e vencendo, o Guarani pode passar até a 10ª posição, passando o CRB,
caso o CRB não vença o Bahia. A Ponte Preta conseguiu a sua 12ª vitória na competição. São 13 empates e 12 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. Ponte Preta marcou aí 32 e sofreu 36 gols. Final, Franqui. Acabou, Náutico Ponte para as duas equipes. A Ponte fecha aí com 49 pontos, mesma pontuação do ano passado. Porém, contudo, entretanto, esse ano foi mais tranquilo, né? A Ponte fechou aí na 36ª rodada, a Ponte entrou em campo sem risco de rebaixamento. Ano passado a Ponte conseguiu isso só na 37ª rodada. Quer dizer, foi mais tranquilo, mas o número de pontos é o mesmo, Frank. Carlos, eu queria ressaltar uma coisa. É sempre bom a gente olhar o copo meio cheio ao invés de olhar e dizer que ele está esvaziando. Isso, concordo com você. Então vamos lá, Carlão, nós terminamos o jogo com Pedrão, base, Jean Carlos, base, Amaral, base, Seleção Brasileira, Leonaldi, base, Vitinho, base. Vitinho, Eliel no jogo. E o Eliel, estava esquecendo do menino Eliel. E interessante, Carlos, eu acho que isso é um ponto muito positivo no trabalho do Hélio. A gente aguarda que ano que vem o Edson Boaro, né? Edson Bobrão vai passar bastante gente aqui pro time de cima da Ponte. Com certeza, Carlos, nós vamos ver outros bons jogadores da Ponte aí sendo lançados. Eu acho que esse é o caminho do futebol da Ponte Preta. Sempre foi esse o caminho, Carlos, desde que me conhece como Ponte Pretano. Sempre foi esse o caminho na Ponte, revelar jogadores. Queria fazer um adendo aqui, Carlos, nessa última partida. A entrada do Vitinho deu outra cara para o time da Ponte. Ele fez, inclusive, com que o Eliel entrasse no jogo. E olha que esse menino apanhou o jogo inteiro, como bateu o time do Náutico. Isso porque o time do Náutico não tinha pretensão nenhuma, já está rebaixado. Mas bateram, que foi uma grandeza. Não gostei da arbitragem. Mas, como vitória valeu, nação ponte pretana, todos esses meninos em campo, foi sensacional. Carlão, a galera já tá votando no melhor em campo aí? Vamos pedir para colocar aqui para fazer a votação do melhor em campo. Marcelo, eu vou passar para você aqui, mas eu queria rapidamente aqui fazer uma conta, né, da Ponte Preta no campeonato, né? Porque a Ponte não vencia, se eu não estou enganado, há 6 rodadas. Eu só vou confirmar aqui. A última vitória da Ponte foi contra o Londrina, né? Tinha sido contra o Londrina fora de casa. Isso, falei aqui. Mas deixa eu puxar aqui os jogos, né? Tem um monte de empate aqui, né? Mas, por exemplo, na 34ª rodada empatamos com o Vila Nova. Agora eu vou pegar aqui na 33ª rodada. Deixa eu ver se foi essa aqui. Não, perdemos para o Sampaio na 33ª rodada. Gol do Chaporã, né? Isso, Sampaio 2, Ponte 1. Aí vamos para a 32ª rodada, para ver se é essa aqui. Não, também não é essa. Perdemos para o Cruzeiro na 30ª rodada. Aquela sapecada em casa. 4-1 Cruzeiro na 32ª. Na 31ª rodada, Ponte Preta venceu Londrina fora de casa pelo placar de 2-0. De lá para cá, 32ª rodada perdemos para o Cruzeiro por 4-1 em casa. Depois da 33ª rodada, perdemos para o Sampaio Corrêa 2-1 fora. Na 34ª rodada, empatamos com o Vila em casa pelo placar de 1-1. Tomamos gol no finalzinho. No finalzinho. Tava vencendo o jogo, tomamos gol no finalzinho. Tombense, na 35ª rodada, foi a rodada que a Ponte Preta resolveu o seu problema. Empatou fora 0-0. Depois a Ponte Preta perdeu em casa para o CSA pelo placar de 2-0 na 36ª rodada. Em casa também, a Ponte Preta acabou empatando com o Criciúma pelo placar de 1-1. Essa é a 4ª vitória da Ponte Preta fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Portanto, a Ponte Preta não vencia 1, 2, 3, 4, 5, exatamente há 6 jogos que a Ponte Preta não vencia, fecha vencendo fora de casa. Deixa eu só ver se eu lembro aqui os jogos que a Ponte Preta venceu fora. Ganhamos do Londrina, ganhamos do CSA, perdemos isso, aqui no primeiro turno, lá no primeiro turno. Ponte Preta do CSA. Teve mais um jogo que a Ponte Preta ganhou fora. Que foi no segundo turno já, né? Foi no segundo turno já, a Ponte ganhou. Esse é o terceiro do Náutico. E teve um jogo que a Ponte Preta... Foi Operário? Operário. Não, Operário a Ponte perdeu lá, né? Que aquele gol do Bernardo foi um Bernardo de calcanhar, lembra? Ah, sim, verdade. A Ponte perdeu lá.
Foi o gol mais bonito do campeonato, foi do Bernardo contra. Foi o gol mais bonito do campeonato, vai por mim. Vou pesquisar aqui. Vai por mim. Mas é isso, essa é a 4ª vitória da Ponte, fora de casa. Frank Francisco vai voltar já. Ô Frank, o resultado foi justo, rapidinho. Com certeza, Carlos. A Ponte teve muito mais volume de jogo na segunda etapa e a entrada do Vitinho foi determinante para isso. Determina. A Ponte venceu... Não, a Ponte empatou com o Novo Horizontino. Ia falar que tinha sido contra o Novo Horizontino, mas não foi não. O Novo Horizontino, a Ponte Preta empatou. Bom, é isso. Vem aí Marcelo Corsato depois do intervalo. Já vamos pagar o primeiro intervalo aqui. Já vou pedir pro ouvinte, para você, torcedor que tá ligado com a gente, para você mandar aqui o melhor em campo, na sua opinião. Quem foi o melhor em campo de Ponte Preta 1, Náutico 0? Jogador da Ponte. Manda aí pra gente no nosso WhatsApp, pode mandar aqui pelo Facebook, fica à vontade, pode mandar também aqui pelo YouTube, tô esperando aí a sua participação, tá? 989893526, ou então, se preferir, você pode mandar pra gente aqui no Facebook Futebol Interior ou no YouTube Futebol FI. Depois do intervalo, o Marcelo Corsato vai comandar todas as emoções e trazer aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior para Ponte Preta e Náutico. 1 para Ponte, 0 para o Náutico. Jogo fora de casa. Essa é só a 3ª vitória da Ponte Preta em confrontos contra o Náutico em 27 jogos. Fora de casa foi só o 3º jogo que a Ponte Preta vence o Náutico nos aflitos. Ok? Ponte Preta, portanto, jogando contra o Náutico, venceu pelo placar de 1-0. Oi, Felipe. Ituano, nós ganhamos do Ituano. Verdade, 2 gols do Luca. Obrigado. Olha só, hein? A Ponte ganhou do Ituano fora. E do Londrina fora, cara. Ituano, CSA, Londrina e agora o Náutico. 4 vitórias fora de casa do time da Ponte. Obrigado, Franqui. Bom, é isso, torcedor. São 11 da noite, mais 37 minutos. Depois do intervalo, fim de jogo hoje curtinho. Até a meia-noite com o Marcelo no comando. Você já pode ir votando aqui no Melhor em Campo, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto
Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Vai presentear produtos para casa, cozinha e presentes. Black Friday, venda. Compre agora e pague com preço de Black Friday. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cossato. Faltando 19 minutinhos para meia-noite aqui nos canais Futebol Interior, na última partida da Ponte na Série B 2022, fora de casa, Macaquinha venceu 1-0, gol de Leonaldi. Você já pode mandar mensagem lá no YouTube, Futebol Interior, Futebol FI, Facebook, Futebol Interior, votando no melhor em campo da Ponte Preta. Daqui a pouco também as notas do jogo com o Frank Francisco, a gente traz destaques finais e também a ficha técnica do jogo. Para Bet Champions, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas e Pizza do Dadá. Está no ar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior com a mesa de som do Felipe Marques. Ô Frank, rapidinho, faz uma análise dessa última partida da Macaca na Série B 2022. A vitória foi nossa, 1-0, gol de pênalti, Leonaldi, capitão do time hoje, a 26 do segundo tempo. 1-0 para a Ponte. Marcelo, uma partida que a Ponte precisava encerrar com um presente para nós, né? Uma vitória bacana, fora de casa, a quarta vitória nossa nesse ano. Para a gente encerrar um pouquinho mais feliz. Conseguimos acabando, que nem o Léo falou, né? Objetivo alcançado, em partes, né? Não fomos rebaixados, graças a Deus, nesse ano na B. E a Ponte teve uma boa melhora no jogo, Marcelo. A primeira etapa estava muito difícil de encaixar. E é engraçado, o futebol tem coisas que a gente não consegue entender. Eu tava aqui pensando aqui sozinho, gente. O Cássio Gabriel, todo jogo que entrou foi bem. Inclusive o jogo passado também gostei dele. Mas o jogo de hoje ele não estava acertando. E o Hélio, hoje ele foi muito feliz. A saída do Cássio Gabriel, a entrada do Vitinho, fez toda a mudança na partida. E de cara, a primeira coisa que o Vitinho consegue fazer é botar o Eliel para jogar e dar um trabalho danado para essa defesa do Náutico. Tanto que a jogada saiu gol, saiu no pênalti em cima do Eliel, né? Porque começou aquele auê do Vitinho ali pelo meio. Eu gosto de meia, jogador rápido, inteligente, que domina, toca, que já tenta enfiar a bola, que tenta fazer um lançamento. E o Vitinho, nesse jogo, ele foi fundamental nesse estilo de jogo. E isso me agrada. Quando o garoto vem da base, formado aqui, e entra com vontade de jogar e fala para assim, ó, manda a bola para mim, deixa comigo aqui, daqui que eu sei que eu vou fazer com ela. Isso é personalidade, isso é muito bom sinal para início. E uma coisa que a gente observa, né? O Hélio tinha razão no que falava a respeito do Eliel. Acho muito rápido, é um jogador que a gente percebe que sabe o que está fazendo com a bola no pé, mas a Ponte precisa trabalhar a parte física dele. Me lembro que o Galinho, o Zico no Flamengo teve isso, né? Fizeram um trabalho para crescimento, fortalecimento muscular, e o Eliel seria muito bom a Ponte pensar nisso, que ele realmente é muito franzino, apanha o jogo inteiro e olha, a galera bate legal, hein? Porque o menino é muito rápido. Marcelo, resumindo toda a papagaiada aqui, gostei desse time da Ponte depois da entrada do Vitinho.
o time melhorou bastante e o resultado para mim foi justo. O time do Náutico, me perdoem os pernambucanos aí, vai precisar mexer muito. É muito, muito, muito fraco. Isso, Frank Francisco, comentarista dos canais Futebol Interior. Vamos pagar aqui o intervalo no fim de jogo. E aí, Marcelo, a gente já traz nota dos jogadores. O Frank já separou as notas lá. Enfim, vai, Carlos. O pessoal que votou aqui, ó, eu perdi aqui todos os votos, tá? Então, se você tá no Facebook, tá ouvindo a gente aí, manda de novo, porque eu tive que sair do Facebook e entrei. Eu só tenho aqui, ó, mensagem do Osmar Dangar pra frente. Ele coloca aqui, ó, melhor do jogo, o Echaporã. É claro que ele tá brincando, né? É porque ele zoou o Echaporã o jogo todo. Sem dúvida, entrou e arrebentou. Eu tenho dessa mensagem pra baixo aqui. Eu tenho 2 votos por enquanto pra melhor em campo. Um pro Pedro e o Pedrão, goleiro, e outro pro Guilherme, é o Ângelo Eurico. Até achei estranho esse voto dele aqui. Melhor em campo, Guilherme Souza. Entrou e contribuiu muito bem pra vitória. Joga muito. É bom jogador o Guilherme. Mas vamos fazer o seguinte, então, a gente vai pro intervalo e já volta com o melhor em campo. A rapaziada vai ajudando a gente aí, tem as notas do jogo também. Tudo isso no pique pra você aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Vai presentear produtos para casa, cozinha e presentes. Black Friday, venda. Compre agora e pague com preço de Black Friday. Estamos apresentando Fim de Jogo. Muito bem, fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, vitória da Ponte que se despede da Série B 2022, agora vamos pensar na próxima temporada 2023, também estaremos na Série B. E agora vamos trazer um dos quadros aqui do fim de jogo com o melhor em campo aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Vamos saber então a opinião do internauta torcedor e também da nossa equipe, o melhor em campo da Ponte Preta nessa vitória fora de casa, 1-0 para cima do Náutico. O Carlos está monitorando lá as redes sociais antes até do nosso voto, lembrando que o voto do internauta, do torcedor ponte pretano na nossa jornada tem peso 2. Carlos. Bora lá então, trazendo aqui as mensagens, né? Abraçando aqui o povo, a gente aproveita para abraçar o povo aqui. O Gustavo Henrique do Negar, por exemplo, tá no YouTube aqui, em um dos canais do YouTube. Você pode entrar num canal aí para me ajudar, Marcelo, para ver se tem algum voto lá, por favor. O Gustavo Henrique tá mandando boa noite aqui para todo mundo. Valeu, Gustavo. Obrigado aí pela sua participação. O Osmar Dangar fala aqui do Echaporã.
O João Limírio Neto. Ô, João, obrigado, meu querido. Obrigado mesmo, viu? Por estar com a gente aqui, tá? Sempre um prazer, né? Falar com o Ponte Pretano, transmitir jogo da nossa macaca. Claro que quando o time perde, a gente fica pé da vida, como todo mundo, né? Mas quando ganha, é muito bom. Valeu, João, obrigado. Wilson Correia, Lula dos Santos, gostei do goleiro Pedro. Vai como melhor em campo. O Edgar da Silva, o melhor foi a transmissão de vocês. Parabéns pelo trabalho. Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Ligado sempre. Ô, Edgar, abraço, querido. Obrigado pela audiência aí. O Ângelo votou no Guilherme Souza. O Ronaldo Queiroz, obrigado, Ponte Preta, por você existir sempre. Amaremos você, macaca querida. O Celso Fittipaldi, gostei do goleiro Pedro Rocha, mas o melhor em campo pra mim, Leonaldi. O melhor em campo pra mim, Felipe Amaral, tá dizendo aqui o Osmar Dangar. Mais um voto aqui então pro Amaral do Osmar Dangar. O Edilson Roberto, galera, até 2023. Abraço, o Edilson não votou no melhor em campo. O Valdir Macedo, Eliel, votou no Eliel. Primeiro voto aqui pro Eliel, do Valdir Macedo. Valeu, Valdir, obrigado aí pela participação. Aqui no nosso Zap, o Batata Ponte Preta votou no Leonaldi. O Batata votou no Leonaldi. Então valeu, Batata, obrigado aí pela participação. Então tem voto aqui, ó. O Wilson Correia votou no Pedrão, o goleiro. O Guilherme, o Ângelo no Guilherme, zagueiro. O Leonaldi foi votado pelo Celso Fittipaldi e pelo Batata, portanto tá na frente aqui. O Amaral, Osmar Dangar, votou nele. E o Valdir votou no Eliel. Portanto, Marcelo Leonaldi, aqui o voto da galera, viu? Eleito o melhor em campo. O Edilson Roberto agora vota no Amaral. Portanto, empatou aqui, né? O Edilson Roberto dando o seu voto pro Amaral como o melhor em campo. Então, 2 votos pro Leonaldi, 2 votos pro Amaral. Portanto, um empate aí, viu, Corsato? 1 ponto para cada um, tá? Leonaldi e Amaral, pela galera, os melhores em campo. Bom, aqui no YouTube ninguém votou, viu? Tá. Deixa eu mandar abraço pro PHzinho, pro Silvio Rezende, rapaziada aqui no YouTube, Futebol Interior, Futebol FI. Obrigado a todo mundo que participa. Lógico, você que mandou mensagem e a gente registra aí a sua participação. É sempre um prazer ter você aí do outro lado interagindo com a gente, mandando a sua mensagem. Ó, o Edilson Roberto, ele já tinha votado aí, porque aqui ele colocou o Amaral, né? Sim. Então foi o único voto que eu tenho registrado aqui no YouTube. Você tá no mesmo YouTube que eu. E no Facebook você tava também? No Facebook também tava. Então, beleza. Então é isso. Agradecendo a rapaziada que participou aí. Quer dizer que você vai fazer o seguinte, vai deixar um voto ponto pra cada um, Ah, é? Que é 2, né? Pro melhor em campo. Ué. No outro jogo eu pedi desesperadamente pra alguém desempatar a parada pra mim. Eu facilito as minhas coisas. Eu sou um cara mais prático, entendeu? Eu acho que é o justo, né? Se tem 2, por que não dá 1 pra cada um? Tá bom. Então, beleza. Amaral e Leonaldi já começam com um ponto na nossa votação. Começa com o comentarista. Quero saber pra você quem foi o melhor da Ponte nesse jogo aí. Olha, eu concordo com a galera, Marcelo, mas esse ano me pautei por algumas coisas que eu procurei observar diferente. O meu voto hoje vai ser pro Vitinho. Eu acho que o jogador que entra em campo e corresponde à expectativa do treinador e faz o que ele fez o time jogar e o time foi pra vitória. Então o meu voto hoje fica pro Vitinho. Bom, o Carlos tá tomando água, enquanto ele toma água eu vou dar meu voto. Eu vou falar um negócio pra você, cara. Mas eu sei que tá comandando o programa, pô. Mas eu ia te chamar pra você dar sua opinião antes de mim, né? Vou falar um negócio pra você. Tá certo que aqui tem bastante jogador que foi votado. Pedro Rocha, goleiro, Amaral, Leonaldi, Eliel, Vitinho, Guilherme. Mas eu vou falar um negócio pra você, cara. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu achei que hoje foi todo mundo abaixo da média, viu? Abaixo da média aí. Jogo muito ruim, muito fraco. Time do Náutico muito fraco. Mas, né, eu vou dar meu voto pro Leonaldi porque ele fez o gol de pênalti, Carlos. Pra mim, o Leonaldi. Eu também vou votar no Leonaldi. Fez o gol, né? O gol que deu a vitória pra Ponte. Pra mim, Leonaldi, o craque do jogo, Marcelo. Muito bem, então eleito o Leonaldi, né? Contando aqui um voto que ele já tinha, mais 2 aqui entre a gente. São 3 votos. Leonaldi, o melhor em campo nessa vitória da Ponte fora de casa, pelo placar de 1-0. O melhor em campo, o craque do jogo.
Muito bem. Ô Felipe, já solta a próxima vinheta, 11 da noite mais 54 minutos, que é a seguinte, eu quero saber as notas do jogo, comentarista dá nota, narrador fala o nome do jogador e assim a gente segue, Felipe. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Para Corujão Autopeças, peças e acessórios para o seu carro é com o Corujão Autopeças, 97100 971000031. Esse é o WhatsApp para você fazer o seu pedido, tá? Para você pedir peça lá na Corujão Autopeças, 971007031. 971007031, menor preço da região em peças e acessórios. E ó, tá chegando o Natal aí. Se você quiser presentear alguém, tem aniversário, né? Para presentear também, vou te dar uma dica. Tá chegando no Brasil, né, um novo conceito de vendas que é o Venda. Venda com H no final. A Venda tem tudo o que você precisa, tá? Tudo. Você quer comprar uma câmera para o seu estúdio? A Venda tem. Você quer comprar uma vassoura, né, um rodo daqueles modernos, uma câmera, né, para fazer aí aquela para dar aquela manutenção aí e também cuidar da sua casa, né? Tem uma câmera bacana lá para você fazer aí olhar a sua casa pela internet. A Venda tem também. Quer roupa, acessório, calçados? Tem na Venda, tá? Representante para Campinas e região, fale com 99114 2661. 99114 2661. Venda, a Venda vende de tudo. É só procurar, é só perguntar. 99114 2661. Frank Francisco, notas do jogo. Pedrão ou Pedro Rocha? 7. Vamos ver essas notas aqui. Formiga. 5,5. 5,5. Matheus Silva. Matheus Silva, 6. 6. Você quer que eu fale o reserva depois ou agora? Você que sabe, pode pedir o reserva. Pode pedir? Guilherme entrou no lugar dele. Manteve o nível, 6. Léo Santos. 6. Jean Carlos. 4. Amaral. Meia dúzia. Leonaldi. Meia dúzia. O Alisson. 5. Cássio Gabriel. 5. Vitinho. 7,5 pra mim. Fecim. 5. Echaporã. 4. Echaporã entrou na vaga do Vitinho. 4. Eliel. 7. Bernardo. 6. Quer dizer então que você acha que Eliel e Vitinho jogaram mais do que, por exemplo, o Leonaldi, que nós elegemos como melhor em campo. Ah, sim, Carlos. E o Pedro Rocha também, ele deu 7. E sem dúvida nenhuma, Carlos, assim, não discordando de vocês, Não, mas sim. eu falo por produção em campo, né? E lembrando que os nossos meninos merecem todo um incentivo, né? Partindo também por essa premissa. E o Léo fez um campeonato muito ok esse segundo semestre. Eu acho que ele foi muito superior no Campeonato Paulista, em que pese a Ponte ter sido rebaixada, mas ele oscilou bastante nesse Campeonato Brasileiro. Tudo normal por ser um jogador jovem. É isso que todos nós, crônica, imprensa, precisa entender. Um jogador jovem possui muita oscilação, né? Mas hoje eu vou ficar por aqui, Carlos. Eu gostei demais. E queria ressaltar aqui, hein, Carlos. O goleiro o Pedro Rocha e o Pedrão tem uma ótima saída de gol, hein? Gostei também. Faltou aqui o Hélio dos Anjos, nosso treineiro. Carlão, o Hélio dos Anjos... Ganhou o jogo, né? Eu gostaria de dar um outro tipo de nota. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar nota. Eu sei que isso seria para a hora da macaca, mas eu queria só fazer um adendo aqui bastante rápido para chamar a atenção da torcida da Ponte Preta. Eu dei nota 6 hoje, mas não pelo jogo de hoje. Me permitam fazer algo diferente. Eu estou dando 6 para o Hélio, para o ano dele na Ponte Preta, Carlos. Porque, infelizmente, o rebaixamento tem que contar na conta dele também. Ele tomou algumas decisões que ajudou a facilitar a nossa descida. Então, pelo conjunto da obra, nota 6 para ele, Carlos. Nota 6 pro Hélio dos Anjos. Rapidinho aqui, o árbitro, eu sei que você não gostou dele, né? Mas dá uma pinceladinha aí no árbitro Roger Goulart e a nota dele. Ah, Carlos, ele precisa fazer umas partidinhas treino lá na várzea, né? Que de boa, gente. Eu não tenho mais paciência para arbitragem no Brasil, Carlos.
Eu acho que a gente precisava ter uma mudança profunda no futebol brasileiro. Me irrita demais assistir um jogo em que hoje no Brasil existe o VAR e aquela história que a gente fala. Às vezes os caras querem mudar fazer um lance aonde não existe. E aonde existem os erros que deveriam ser corrigidos, eles não são. Eu não gostei da arbitragem hoje, Carlos. O juiz em si, tá? Os auxiliares eu não tenho o que reclamar não, achei que foram bem. Mas a arbitragem, principalmente em questão de marcação de falta e disciplina, hoje nota 4. Nota 4 para o árbitro Roger Goulart, estreou, né? Na competição, debutou hoje, 40 anos, ele que é do Rio de Janeiro. Bom, as notas do jogo para os jogadores da Ponte Preta, Náutico e Ponte, na segunda-feira, na Hora da Macaca. Segunda tem Hora da Macaca, hein? Segunda tem Hora da Macaca, apareceram na câmera ou não, vai ter Hora da Macaca. E eu vou convidar o Marcelo para participar também, porque tá de boa. Oba! Vou convidar o Marcelo para participar com a gente também da Hora da Macaca. Tá certo, Marcelo? Pode ser? E aí a gente fala, então, da Ponte Preta com o Frank e também com o Corsato. Confirmado. Com o Marcelo. E aí o Marcelo também vai dar nota. Né? Então vai ser cara a cara das notas do Frank com as minhas e com as do Marcelo. As notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Corsato, o Edilson Roberto tá dizendo aqui que o Cássio, o Léo Santos e o Bernardo, que jogaram hoje, pode dispensar. O que você pensa, Frank? O Cássio Gabriel eu daria mais oportunidade, Carlos. Todos os jogos foi bem. A única partida que o Cássio não foi bem foi hoje. E ele não teve tantas oportunidades assim. Então, no balanço, o Cássio seguraria. O Léo machuca muito, né? Tem muito zagueiro aí, né? Mas ele é bom jogador, viu? O Léo, eu tô contigo, Carlos. Joga bem, habilidoso. O problema do Léo é a questão física, né? É um jogador que vem com problema já lá do Corinthians. Mas parece que agora tá bem, né? Parece que tá nos cascos, né? Ô Carlos, mas ele teve um início na Ponte mais ou menos desse jeito. Fez no Campeonato Paulista ele jogou quase tudo. Quase todos. E de repente, quando teve a contusão, aí é algo que tem que ser de departamento médico, fisiologia e o Hélio. A gente não tem como opinar nisso não, gente. Agora o Bernardo não vai ficar mesmo, né? Que o Bernardo, o passe dele da Ferroviária, vai voltar lá para disputar o Campeonato Paulista. E tem lá os atacantes, né? Bruno Alves, Bárcia e Chaporã. Esse com todos os respeitos. Acho que a Ponte pode economizar essa grana, né, e buscar outro, porque não deu, né? Com certeza, até os meninos da base aí. Ô Carlos, eu sempre falo dele, você viu também já jogar várias vezes. Matheus Alisson, nosso pontinha da base, né? Sim, tem o Nicolas na base também, tá? E tem o Nicolas que a gente não falou, o Danilo Gomes que a gente nem fala mais, né? Esses não devem ficar mesmo, mas tem o Nicolas lá na base que é muito bom jogador também. Então, eu acho que pra ficar com essa galera que tá aí e gastar uma grana, deixa a garotada jogar, gente. É impossível os caras desempenharem menos do que esses daí, né? Eu concordo com você em gênero, número e grau. E aí é um ativo do clube, né? Isso, muito bem. Portanto, as notas do jogo para você aqui nos canais Futebol Interior. Já soltou a vinheta. Já, né? Já. Então agora vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo agiliza, viu, Carlos? Agiliza o processo, que segunda-feira tem a Hora da Macaca. Solta a vinheta aí. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se há uma crise lá fora, não fui eu que fiz. Pode ter certeza. Bom, a Ponte Preta jogou com o Náutico, venceu pelo placar de 1-0. Pedrão no gol, Formiga, Matheus Silva, depois entrou o Guilherme, Léo Santos e Jean Carlos. Amaral, Leonaldo, o Alisson e Cássio Gabriel, depois Vitinho. O Alisson terminou o jogo hoje, hein? Muito difícil ele terminar todos os jogos e hoje ele terminou. Fecim, depois é Chaporã, Eliel, depois Bernardo. Hélio dos Anjos, o treinador. O Náutico do Dado Cavalcante, de Bruno Lopes, Tássio, Anilson, João Paulo e Pedro Vitor, Djavan.
Amanhã, novo dia. Ralf, depois o Matheus. Lucas, depois Souza. Jobson, depois Nascimento. Júlio Vitor, depois Tomás. Júlio, depois Amarildo. Dado Cavalcante, o treinador. O árbitro, o Roger Goulart, do Rio de Janeiro. Eu sempre estudo, né? Antes do jogo, trago aqui todas as informações. E eu falei uma vez só do árbitro da partida, né? A ficha técnica dele. Mas eu vou falar de novo aqui. Roger Goulart, nasceu no Rio Grande do Sul. Ele mora em Porto Alegre. Engenheiro civil. É árbitro, nasceu no dia 3 de junho de 82, tem 40 anos de idade. Debutou como árbitro na Série B do Campeonato Brasileiro. Assistente 1, Maurício Coelho Silva Pena, também do Rio Grande do Sul, mora em Porto Alegre, 36 anos, professor de Educação Física. Ele ingressou em 2011 na CBF como árbitro. Nasceu no dia 30 de dezembro de 1985. 30 de dezembro, vai fechar o ano e vai fazer aniversário. A Luísa Naujorski Reis, do Rio Grande do Sul, nasceu no dia 30 de maio de 88, tem 34 anos, é professora, mora em Porto Alegre também. Quarto árbitro, a Débora, com H, Cecília Cruz Correia. Tem uma música muito bacana que chama Débora, do John Anderson and Gary. Você tá me expulsando já, Marcelo? Quero falar, pô. No Pernambuco, nasceu no dia 5 de agosto de 85. Eu faço uma pesquisa gigante aqui, cara. 37 anos, professor de Educação Física, ela. É árbitra desde 2011, mora em Paulista, em Pernambuco. O VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga, nasceu no dia 19 de fevereiro de 1980, 42 anos, ele é funcionário público. Ele mora em Mangaratiba. 18 jogos como VAR esse ano, ele, fora esse, com ele os mandantes venceram 9, empataram 6 e perderam só 3. Agora, quarta derrota dos mandantes com ele. Ele já havia apitado Ponte Preta, sendo VAR, né, de Ponte Preta e Vila Nova, no estádio Moisés Lucarelli. E também foi VAR de Tombense 1, Náutico 1 e de Ponte Preta 2, Brusque 0. Portanto, com ele no VAR, a Ponte não perde, Corsato. São 2 vitórias e 1 empate, 27º jogo entre as equipes. Público 4.011, 106.889 a arrecadação. 27º jogo entre as equipes. Ponte conquistou a 11ª vitória, a terceira só em Recife. São 11 vitórias da Ponte, 8 empates e 8 derrotas. A Macaca marcou 39 gols, sofreu 33. Tá aí a ficha técnica do jogo. Náutico 0, Ponte 1 nos aflitos. Ficha técnica do jogo. Isso é porque eu pedi pra ele agilizar o processo. Imagina se eu não tivesse falado isso aí. Mas eu passei a manhã quase toda pesquisando do jogo. Posso te dar uma dica? Não precisa pegar mais isso não, cara. Eu pego, cara. Eu que também fazia isso, cara. Parei, não pego mais não. Eu pego, você não pode incentivar a falta de informação. É por essa falta de informação que o país tá nesse negócio aí que tá. Pela falta de informação. Eu tô achando que você não quer deixar a transmissão terminar, né? Porque você já começou misturando alhos com bugalhos. Aí agora já falou do que o cara tem 34 anos, vai fazer aniversário não sei que ano, que foi VAR no jogo da Ponte Preta. Você não gostaria de saber disso? Não. Carlos, seu destaque final, Carlos, eu vou dispensar você primeiro do que o Frank hoje. Meu destaque final é que a Ponte vence, né? Consegue a sua 12ª vitória, a 4ª vitória fora de casa da Macaca. Tem muita coisa pra fazer. A Ponte vai ter que dar um limpa no time. Osmar Dangar colocou aqui 18 nomes. Dos 18 que ele colocou, eu ficaria só com 2. E ainda, Osmar, você não colocou Danilo lá naquele nome, nos nomes, né? Danilo Gomes, enfim, tem muita coisa ali pra Ponte tirar. O Danilo Gomes eu ficaria. Mas a gente fala na hora da Macaca, mas eu acho que não fica não, né? Nem o Danilo, nem o Nicolas. Aliás, os atacantes, a Ponte errou muito, né? O Bárcia também não fica, eu botava fé no Bárcia, né? Não ficaria com ele também. Esse Eliel, centroavante, acho que já pode dispensar também. Sei lá. Eliel? Eliel não, desculpa. O Da Silva. Eliel não, pô. Eliel é o menino da base. Da Silva. A Ponte que vai ter de volta, né, o João Veras. O João Veras. João Veras está em Portugal, no Estoril, mas lá só fez 6 jogos nessa temporada e 1 gol.
né? Mas a Ponte não tem interesse no João Veras e ele deve ser negociado, emprestado para a Ferroviária. Quem está chegando na Ponte, além do Júnior Tavares e do Hereda, lateral direito e esquerdo, respectivamente, né? Ou Júnior Tavares esquerdo, o Hereda direito, né? Jogadores do Náutico, é o né? Jefferson, centroavante, né? Que estava no Atibaia. Itapirense, marcou 12 gols em 17 partidas, foi artilheiro da 4ª divisão de profissionais do Campeonato Paulista. Ele é sub-23, mas já está treinando, inclusive, com a Ponte Preta. E segundo o site Futebol Interior, né, uma informação do diretor do Itapirense, ele não está fazendo teste na Ponte Preta, ele já é jogador da Ponte Preta para a temporada 2023, então o primeiro nome para a Ponte, o Jefferson, ou Jé, centroavante, que marcou 12 gols em 17 partidas. Tem aí o Hereda e também o Júnior Tavares, jogadores que o técnico Era dos Anjos indicou aí para Macaca. É isso. Segunda-feira tem Hora da Macaca, 8 da noite. Vou estar com o Frank, meu parceiro de todas as segundas. E vou ter o prazer de ter você, Marcelo. A gente vai debater muito e falar do que pode ocorrer com a Ponte Preta na temporada 2023. Foi um prazer. Essa aqui parece que é a última do ano, pelo menos da Ponte é com certeza a última do ano, né? Nós transmitimos várias partidas. Pode ser que a escala coloque a gente em outros jogos aí de outras equipes, mas da Ponte Preta é a última do ano. Eu agradeço. Um abraço do tamanho do Majestoso, que Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica ali à direita no portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, na Capelinha, ilumine todo mundo. Um grande abraço, um ótimo final de semana. E vai Brasil, hein? Vamos trazer o Hexa. Um abraço e até a próxima. Esse Carlos Corsato transmitiu o jogo. Frank Francisco, seu destaque final. Espero que ele seja um pouco mais curto, viu, Frank? Só um pouco, não precisa ser muito, não. Ai, meu Deus, que maravilha. Marcelo, obrigado. Oportunidade da gente estar junto. É sempre muito gostoso fazer parte da família FI. Participar dessa equipe Ponte Pretana ao máximo, raiz, isso é muito gostoso. E uma coisa que se chama atenção sempre na transmissão quando você faz, é que a gente não desmerece o outro lado, né? A gente trata com todo o respeito, que eu acho que tem que ser assim. Sim. Não é porque nossa transmissão é Ponte Pretana que a gente vai sair falando bobagem do outro lado. E a gente prova com isso que há condições de você fazer uma transmissão parcial, cheia de imparcialidade. Certo? Eu acho que é por aí. Nação Ponte Pretana, deixo para vocês meu abraço, meu agradecimento. Eu tô com o Carlos nessa. Provavelmente, como o Carlão falou, nossa última participação juntos aqui nesse ano. Eu só tenho a agradecer. Fui feliz demais. Só faltou a macaquinha subir, gente. Só faltou a macaquinha escapar no Paulista. Mas vamos começar tudo de novo ano que vem, tá certo? Beijo no coração de vocês. Beijo do gordo. Eu fui! Frank Francisco, comentarista da Ponte Preta aqui nos canais Futebol Interior. Ele volta na segunda-feira, na Hora da Macaca, a partir das 8 horas da noite, aqui nos canais Futebol Interior. Vai ter muita transmissão ainda nesse final de semana. Lembrando que no domingo a gente faz o jogo do Guarani Chapecoense. Depois tem Ituano e Vasco da Gama, ainda pela Série B, valendo vaga aí para a Série A na próxima temporada. Trabalhos técnicos do Felipe Marques, agradecendo ao Arthur Eugênio, Elcio Paiola, os diretores do portal e dos canais Futebol Interior, ao Claudinei Corsi, que é o nosso diretor comercial, e a você, internauta torcedor, que acompanha as nossas transmissões. Eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Transmissão de jogo da Ponte Preta agora só em 2023 e tamo junto e misturado. O contrato vai ser renovado por livre e espontânea pressão nossa pra cima de Arthur Eugênio. Valeu, gente, um abraço pra todo mundo, juízo, se cuida, final de semana bacana, já era, até mais, tchau. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.